Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail. Capítulo 41. Ponto de vista de Adam. Poucos dias depois da minha briga com Lachus, as coisas melhoraram, pelo menos em termos do nosso relacionamento, por assim dizer. Os olhos dele não me perfuravam mais com raiva ou ódio. Ele ainda tinha mais do que algumas coisas para resolver, claro, mas parecia que seus problemas comigo tinham acabado em grande parte, espero. Com isso resolvido, decidi começar um trabalho imediatamente. Principalmente porque se eu não fizesse uma agora, não conseguiria fazer outra depois, já que meu aniversário estava chegando. E Kana tinha me feito prometer que estaria aqui para comemorar com ela. Com isso em mente, fui até a guilda bem cedo pela manhã e estudei as últimas entradas no quadro de vagas de emprego da guilda de classificação S, lendo os detalhes de cada missão até encontrar a que mais gostei. O que normalmente era algo que parecia interessante o suficiente ou que pagava mais, às vezes eu encontrava um que se encaixava em ambos os critérios. Depois de escolher meu trabalho, peguei uma pequena bolsa e deixei a guilda junto com Lilia, cruzando rapidamente a movimentada cidade de Magnólia, desviando de carroças e zigue-zagueando entre as pessoas enquanto nos dirigíamos para a estação de trem. Conforme nos aproximávamos da estação, meus olhos vislumbraram uma figura familiar parada do lado de fora da porta. Vestida com sua jaqueta de couro preta e botas de sempre, olhando para o quadro de horários do lado de fora da estação em profunda reflexão com os braços cruzados. Já fazia um tempo desde a última vez que a vi. Na maioria das vezes ela estaria desempregada ou criando os filhos. O problema é que ela raramente estava na guilda. Há quanto tempo vamos fazer uma missão? Perguntei, chamando a atenção da mulher, que simplesmente se virou na minha direção com um pequeno sorriso nos lábios enquanto assentia em afirmação. Descruzou os braços e sorriu, seu rosto iluminado com leve entusiasmo. Para ser precisa, eu vou com você, ela disse, os cantos dos olhos enrugando. Com licença? Franzi as sobrancelhas e virei a cabeça ligeiramente, levantando uma sobrancelha em clara confusão. Não quero ser rude nem nada, comecei em um tom lento e cuidadoso, mas não me lembro de ter lhe dado um convite para vir. Lilia assentiu, cruzando os braços. Os lábios de se contraíram em um sorriso e seus olhos se fecharam em diversão por um breve momento, enquanto ela balançava a cabeça. Verdade, você não me convidou, pirralho, o mestre foi quem me convidou. O velho a enviou? Por quê? Ele te contou por quê? Perguntei, vendo que minha mente não tinha nada além de lacunas, tentando descobrir o motivo pelo qual o velho a havia enviado para me acompanhar. O rosto de ficou pensativo por um momento enquanto ela esfregava a parte de trás da cabeça, revelando que assim como eu, ela não tinha ideia do porquê o velho realmente a havia enviado. Ele não disse, mas se eu tiver que chutar, tem algo a ver com os testes da classe S chegando. Aposto que ele vai querer saber como eu lido com o trabalho para ver se consigo fazer os testes. Certo. As provas estão chegando, quase esqueci. Já faz um tempo desde a última, já que ninguém se classificou para elas desde a época em que participei. Este ano, porém, o velho não tinha motivos para pular os testes, visto que tinha alguns candidatos para submeter, como Lachus e Eu duvidava que Lachus passaria. Era mais forte que ele, e muito mais experiente. O que significava que era quase certo que passaria. Acho que isso faz sentido, respondi com um aceno de cabeça. Com isso, caminhou em minha direção com passos confiantes. Sua cabeça ligeiramente inclinada e suas mãos descansando levemente em seus quadris enquanto ela me lançava um sorriso. Então, qual é o trabalho, chefe? Revirando os olhos, coloquei a mão nas calças e tirei o pedido de emprego amassado, alisando-o cuidadosamente antes de entregá-lo a ela com um sorriso. Pedido de extermínio da Guilda das Trevas. Nível do trabalho igual nível S. Como prefeito de Ônibus Town, estou escrevendo esta solicitação de emprego para pedir à guilda localizada em Magnólia Town, Fairy Tail, que lide com o extermínio de uma nova guilda obscura que vem causando estragos entre os inocentes moradores da cidade. Essa guilda sombria, segundo rumores, é conhecida como Shadow Reapers. Há algumas semanas, eles vêm aterrorizando cidades ao longo da fronteira de Fiore e, infelizmente, provaram ser um oponente formidável para qualquer um que tente detê-los. Os relatórios mostram que os Shadow Reapers são um grupo altamente organizado e habilidoso de magos das trevas, sendo responsáveis por inúmeros sequestros, roubos e até assassinatos por todo o país, tudo em busca de poder. Localização igual sua última localização conhecida foi um castelo abandonado, localizado nos arredores do país, perto de Margaret Town. Objetivo igual extermínio. Recompensa igual a 5.250.000. Joias. Olhou fixamente para o papel em suas mãos por alguns momentos, estudando atentamente cada linha antes de devolvê-lo para mim. Parece simples o suficiente. Ela estava certa. Mais do que não, os trabalhos de extermínio eram fáceis quando se tratava de lutar contra os próprios alvos, visto que as guildas das trevas realmente perigosas eram mais secretas e, como resultado, nunca seriam notadas, o que significava que não havia missões para elas. Dei um último sorriso a antes de liderar o grupo para dentro da estação de trem. O cascalho estalando sob meus pés enquanto eu caminhava e meus olhos examinavam o movimentado saguão de bilheteria cheio de viajantes. Até hoje fiquei impressionado com a amplitude do lugar. A estação era dividida em 2 níveis, com o mezanino com vista para o salão principal e os níveis inferiores. A estação era adornada com belas obras de arte e murais que retratavam cenas da história da cidade. Um mural, em particular, sempre chamava minha atenção. Ele mostrava os membros originais da guilda ajudando os cidadãos a construir os trilhos de trem que conectavam Magnólia Town ao resto do país, mostrando que a guilda estava com a cidade desde o começo. Enquanto eu caminhava em direção ao balcão de passagens, notei que a estação estava movimentada com atividade.
Como sempre, havia ondas de pessoas correndo para pegar seus trens, famílias se despedindo de seus entes queridos e vendedores de lanches e souvenirs. No geral, o ar estava repleto de sons de risadas e conversas, criando uma atmosfera calorosa e acolhedora. Sorrindo, aproximei-me da fila no balcão de ingressos e tomei meu lugar. Felizmente, diferente da maioria dos dias hoje, a fila estava se movendo rapidamente, e antes que eu percebesse, era minha vez. Bom dia, em que posso ajudá-lo? Perguntou o funcionário da bilheteria com um sorriso brilhante, daqueles que você sabe que eles são obrigados a dar ou serão demitidos. Bom dia, gostaria de comprar 3 passagens para Margaret Town, por favor, respondi. O bilheteiro ajustou sua gravata borboleta listrada e piscou através de seus óculos grossos de aro preto. Claro, seriam 15.000 GVs, ele disse, batendo os dedos contra o balcão. Mas hoje temos uma oferta especial, então o total seria 9.999. Ele abriu um sorriso caloroso. Você gostaria que eu os imprimisse para você? Assenti, peguei minha carteira, coloquei algumas notas amassadas no balcão e disse, seria muito apreciado. O balconista sorriu e me entregou os 3 bilhetes de trem recém-impressos com o destino impresso no topo. Aqui está, ele disse. E não se esqueça, tenha uma ótima viagem. Com os bilhetes prontos, fui com meu grupo até a plataforma para esperar o trem. A estação estava cheia de pessoas, se acotovelando e se espremendo entre o balcão de passagens e a plataforma, o que tornava difícil encontrar um lugar para esperar. Felizmente, depois de caminhar um pouco, avistei um bolsão de espaço aberto grande o suficiente para meu grupo perto da extremidade mais distante do lugar e segui naquela direção, serpenteando pelo mar frenético de passageiros. Sentados, esperamos por cerca de meia hora conversando sobre coisas aleatórias até que o apito do nosso trem cortou o ar, reverberando pela estação. Quando o trem chegou, entramos nele, entregamos nossos bilhetes ao funcionário na porta, antes de nos apertarmos em nossos assentos, onde esperamos por cerca de 10 minutos antes que o trem começasse a se mover. O trem saiu lentamente da estação e eu inclinei minha cabeça contra o vidro, observando Magnolia Town desaparecer lentamente de vista, com a vista de campos verdejantes e colinas ondulantes tomando seu lugar. Depois de uma viagem tranquila de trem, finalmente chegamos a Margaret Town. A estação em Margaret Town era menor do que a de Magnolia, consideravelmente menor, e ficava no coração da cidade, cercada por lojas e cafés pitorescos. Os prédios eram feitos de pedra e tijolo, dando à cidade um ar medieval. As ruas eram de paralelepípedos, e a cidade era ladeada por árvores em plena floração, enchendo o ar com uma sensação de frescor. Respirando fundo, endireitei minhas costas e ajustei a bolsa em meus ombros, antes de me aproximar de um velho encostado na parede de uma das lojas próximas. Desculpe incomodá-lo, bom senhor, mas se você puder me indicar a pousada mais próxima, eu agradeceria. O velho nos olhou de cima a baixo, seus olhos demorando um pouco mais do que o necessário no peito de Uri e Lilia. Bem, ele disse com um sorriso lascivo. Vocês são um grupo bonito. O que os traz a Margaret Town? Ele não tinha nenhum poder mágico. Que estranho. Estamos só de passagem. Precisamos de um lugar para passar a noite. Você vai nos ajudar ou não? Perguntei mais uma vez. O homem riu enquanto apontava para a rua. Tem uma pousada decente a poucos quarteirões por ali. Não tem como não ver. É grande e tem uma placa que diz The Royal Rumble Inn, eles até têm preços decentes. Eu assenti, virando com meu grupo para seguir na direção da pousada. Enquanto andávamos, não pude deixar de sentir os olhos do velho ainda em nós, até mesmo em mim por algum motivo. Havia algo de errado naquele cara, e não era seu comportamento obsceno. Havia algo estranho naquele velho, Ur comentou em tom baixo, seus olhos normalmente brilhantes turvos, enquanto uma ruga profunda franzia suas sobrancelhas. Eu assenti. Os olhos de Lilia se estreitaram e seus lábios se curvaram em uma carranca. Ela fez uma careta como se tivesse sentido um cheiro ruim e murmurou. Ele era um pervertido, é isso que há de errado com ele. Não está errado, mas não foi exatamente o que o Ur quis dizer quando dissemos que havia algo errado com ele. Deixando esses pensamentos de lado por um momento, continuamos caminhando em silêncio, chegando à pousada em poucos instantes. A pousada em questão era um prédio grande de 3 andares com uma grande placa de madeira pendurada na entrada. A placa foi pintada em tom dourado e apresentava um homem musculoso flexionando os bíceps com as palavras The Royal Rumble Inn escritas em letras garrafais abaixo. Ur, arrume um quarto para nós, já volto, eu disse, me virando para verificar se meus sentimentos sobre o velho estavam certos. Bernard Frodicus, o velho ponto de vista? Meu trabalho era simples. Esperando do lado de fora da estação de trem para ver os bruxos passarem, e hoje eles enviaram 3, 2 gatas e uma adolescente. Caramba, eles até me perguntaram onde ficava a pousada. Não é sempre que sou abordado, então isso só facilitou meu trabalho. Eu sorri baixinho, pensando nas coisas que eu faria com as gostosas, nas coisas que eu poderia fazer com elas. Eu estava trabalhando para os Shadow Reapers há anos, e meu papel era reunir informações e cuidar de quaisquer ameaças que surgissem em meu caminho. Eles sempre me recompensam com coisas doces e jovens. Dito isso, eu tinha que prosseguir com cautela. Esses bruxos eram uma ameaça, sem dúvida, pelo menos o garoto e a mulher eram. Eu podia dizer com facilidade que eles eram poderosos, e se tivessem a oportunidade, poderiam arruinar tudo pelo que tínhamos trabalhado tanto. Já imaginando o que eu faria com as 2 gostosas, brinquei com a bola de cristal em miniatura que estava presa sob minha camisa, e sua superfície opalescente brilhou enquanto eu falava nela. Desjuntor para a sede.
Alguma atualização, velho? A bola de cristal em miniatura brilhou em resposta, sua forma cristalina agora preenchida com uma visão do meu supervisor, seus lábios curvados em um leve sorriso. Eles enviaram 3 magos dessa vez, respondi enquanto um sorriso perverso se estendia pelo meu rosto, minha mente ainda pairando sobre as 2 beldades. Uma pequena garota de cabelos verdes e uma mulher alta de cabelos escuros, imaginando as coisas que eu faria a elas, já imaginando como eu tiraria a inocência delas. E a esperança, transformando-as em cascas vazias de si mesmas cujo único propósito é serem usadas. 2 mulheres e um homem. Haha, eu conheço esse olhar, não se preocupe, você pode ficar com as fêmeas, nós venderemos a adolescente para a torre, meu supervisor riu antes de continuar. Enquanto isso, precisamos ficar de olho nelas e planejar uma emboscada. Eu assenti ansiosamente. Sim, senhor, sorri, meus lábios se curvando em um sorriso malicioso enquanto imaginava o terror e a dor deles antes da derrota. Meu supervisor riu mais uma vez. Muito bem então, entro em contato com você em algumas horas para ter uma atualização das coisas. Com suas últimas palavras, a bola de cristal piscou uma última vez antes de nos desconectar e me deixar na escuridão do beco, sorrindo de um lado para o outro. Mal posso esperar para colocar as mãos neles, murmurei para mim mesmo, pensando no sofrimento e na humilhação que eu estava prestes a fazer os 2 passarem. O suficiente para fazer meu coração disparar. No entanto, quando eu estava prestes a sair do beco, senti algo atingir meu peito, me jogando de volta contra a parede com uma força avassaladora e quebrando algumas das minhas costelas. Minha visão ficou turva e minha cabeça girou enquanto eu sentia minha mente escorregando, me encontrando incapaz de me mover. Apesar da dor, consegui me concentrar um pouco e vi uma figura parada a alguns metros de mim, com os olhos ardendo de ódio, algo que eu nunca tinha visto antes. Era o adolescente que acompanhava os outros 2. Os olhos do adolescente estavam escuros e ameaçadores enquanto ele andava firmemente pelo beco escuro em minha direção. Sua voz baixa e ameaçadora enquanto ele falava. Não se incomode em lutar, você não vai sobreviver. Dito isso, eu posso fazer sua morte lenta e dolorosa ou rápida e misericordiosa. Tudo depende de quão disposto você está a cooperar. Então escolha sabiamente. Conforme ele se aproximava, senti a força estrondosa que ele carregava em sua presença. Os pelos dos meus braços se arrepiaram, e tive que cerrar meu maxilar para impedi-lo de tremer de medo. Minha mente correu enquanto a adrenalina corria por minhas veias. Eu precisava pensar rápido e encontrar uma maneira de escapar, mas meu corpo não cooperava, eu estava preso e à mercê dele. Por favor, me deixe ir. Eu não vou tocar em suas mulheres, eu prometo. Eu consegui suspirar, minha voz mal passando de um sussurro. O adolescente não respondeu. Em vez disso, ele continuou a andar em minha direção, seus olhos nunca deixando os meus. Prometo que não vou tocar neles, repeti, forçando-me a falar apesar da dor que percorria minhas costelas. O adolescente parou na minha frente e se inclinou, sua respiração quente contra minha bochecha. Você acha que isso é por causa deles? Você nunca teria conseguido tocá-los de qualquer maneira. Ur sozinho é forte o suficiente para acabar com sua organização lamentável. Não, isso não é por causa disso. Por favor, tenha misericórdia, implorei em lágrimas. O adolescente deu um passo para trás bem de leve, seu rosto queimando de ódio enquanto ele me olhava como se eu fosse algo abaixo do lixo. Misericórdia. Sinto muito, eu realmente sinto, mas ela foi roubada de mim há muito tempo. Agora escolha, você quer sofrer ou não? O relógio está correndo. Olhei para o adolescente, seus olhos queimando em minha alma, e eu sabia que não havia como escapar dele. Com isso, o medo que eu estava sentindo se transformou em raiva, e eu o ataquei com toda a força que me restava. Mas foi inútil. Ele segurou meu golpe sem esforço e desferiu um soco poderoso no meu estômago, fazendo-me dobrar de dor e vomitar sangue. Então é sofrimento, o adolescente. Não, o monstro murmurou, arrastando-me pela perna cada vez mais para dentro do beco, até um canto escuro onde ninguém poderia nos ver. Não, por favor, eu vou te contar tudo. Sussurrei fracamente, sabendo que era inútil resistir. Com isso, ele se abaixou e agarrou meu cabelo, puxando minha cabeça para cima para que eu fosse forçada a olhar para ele. Eu te dei uma opção, você fez sua escolha, de qualquer forma, não importa, dor ou não. O poço mais escuro do inferno já se abriu para recebê-la. Então, não vamos deixar o diabo esperando por você, certo? Capítulo 42. Ponto de vista de Adam. Depois de algumas horas torturando o homem, eu tinha tudo o que precisava sobre a organização que fui enviado para caçar e muito mais. Finalmente, depois de anos procurando e procurando em vão, eu havia encontrado uma pista definitiva que poderia me levar ao paradeiro da torre e finalmente, depois de tanto tempo, eu os destruiria. Certificando-me de que não havia sangue em mim, voltei para a estalagem para me reagrupar com Ur e Lilia, minha boca seca de fria antecipação enquanto pensava na torre. No meu tempo lá, meus pés estavam pesados, minha respiração superficial, minha visão vazia. Meu coração parecia um bloco de gelo. A única coisa em minha mente era o pensamento de obter retribuição. Tudo ao meu redor era apenas um borrão sem sentido, desaparecendo no fundo enquanto eu me arrastava pela estrada de terra. Eu estava começando a me perguntar se eu precisava sair e procurar por você, a voz de Ur chamou minha atenção. Olhando para cima, vi a parada do lado de fora da pousada, com os braços cruzados, encostada na parede. O rosto com uma expressão preocupada enquanto o sol do meio-dia lançava um brilho quente e alaranjado sobre sua pele. Nossos olhares se conectaram e seus olhos se arregalaram em compreensão, como se ela pudesse ver a tempestade se formando em minha mente. A expressão normalmente firme e confiante de Ur suavizou quando ela colocou uma mão no meu ombro. O que aconteceu lá fora, garoto? Mantive meu olhar fixo à frente, minha voz uniforme e oca enquanto passava por ela e descia para a estalagem, mal lançando um olhar para ela. Vamos nos preparar, temos uma guilda para exterminar. Ur estava parada na entrada da pousada, com o rosto marcado pela preocupação enquanto ela mordia o lábio inferior, me observando caminhar em direção ao quarto onde eu sentia que Lilia estava.
Ao chegar ao quarto, abri a porta lentamente, observando Lilia sentada em uma das camas com um livro no colo, as pernas cruzadas e os olhos fixos na página, completamente alheia à minha presença. Lilia, prepare-se, estamos saindo em 2 minutos. Pegue seu equipamento e vamos, eu disse, minha voz baixa e firme enquanto caminhava até o banheiro e jogava água fria no meu rosto, antes de enxugar a toalha de pano dentro do banheiro em minhas bochechas, tentando limpar minha mente e focar no que estava por vir. Eu estava finalmente dando um passo em direção ao fim do monumento que se erguia acima do meu sofrimento. Enquanto eu refletia sobre isso, uma onda de raiva pulsou através de mim e ouvi a voz de Zhang Yuzuki reverberando em minha mente. Nós os faremos pagar pelo que fizeram. Nós faríamos. Mas primeiro, descobriríamos onde eles estavam. Todos prontos, deixei a cidade para trás com Ur e Lilia ao meu lado, meu coração batendo com determinação gelada. Eu sabia o que tinha que fazer, o que faria quando chegasse a Guilda das Trevas, e nada iria me parar. Silenciosamente apressei-me, movido por um único propósito, chegar à base de operações da Guilda das Trevas, a fim de lidar com todos os seus membros e conseguir o que queria. De acordo com o homem que torturei, a base de operações deles ficava a 16 quilômetros ao norte de Margaret Town, escondida a 200 metros abaixo de um castelo abandonado. O rosto pálido de Lilia estava marcado pela preocupação, seus olhos dourados procurando os meus enquanto ela mordia o lábio. Você está bem, Adam-sama? Ela sussurrou, sua voz cheia de preocupação enquanto continuávamos caminhando. Fiquei olhando para frente sem me preocupar em olhar para ela, enquanto respondia a pergunta com uma voz que não deixava espaço para perguntas. Eu sou. Ur zombou, cruzando os braços e bloqueando o meu caminho. Seus olhos estavam frios e sua voz era cortante. Você não é você mesma, eu posso dizer. Até um cego notaria. Então por que você não nos conta? Se eu não estivesse me sentindo assim, teria rido da forma como Ur estava me confrontando, já que parecia algo que Mavis teria dito e feito. Na verdade, agora que penso nisso, fiquei feliz que Mavis não tivesse vindo comigo hoje. Temos um trabalho a fazer, deixe sua conversa pessoal para depois que terminarmos nossa tarefa, respondi, encontrando seu olhar por um momento antes de desaparecer de vista com um único passo, reaparecendo atrás dela, antes de retomar minha caminhada, com o único som que restava entre nós agora sendo o sussurro dos meus passos desaparecendo. Depois de 1 hora de caminhada, finalmente chegamos ao castelo abandonado. Com base em sua aparência, a estrutura era velha e desgastada, com musgo e era subindo pelas paredes de todos os ângulos. Suas torres e pináculos outrora magníficos agora estão quebrados e desmoronando, com um único som ao redor sendo o ranger da velha ponte levadiça de madeira que ligava ao castelo enquanto a atravessávamos. O interior do castelo era escuro e úmido. As paredes de pedra estavam cobertas de teias de aranha, e a maior parte do chão estava escorregadia com mofo e musgo, o que explicava porque o ar parecia mofado, carregando um tom de decadência. Seguindo os poderes mágicos que sentia ao meu redor, segui meu caminho pelo castelo, ignorando as paredes forradas com tapeçarias e pinturas rasgadas, retratando as batalhas e triunfos de reis e rainhas mortos há muito tempo. Com minha mente focada na tarefa em mãos, não demorou para que eu descobrisse a entrada escondida para a base subterrânea que a Dark Guild havia feito. Quase como se seguisse um clichê, a entrada que eu estava procurando estava escondida atrás de uma tapeçaria que, uma vez puxada, levava a um túnel estreito que levava profundamente para dentro da terra. Lilia deu um passo ao meu lado, olhando para a entrada do túnel negro, sua respiração embaçando o ar frio ao redor. Seus olhos fixos no túnel úmido, examinando sua escuridão implacável que parecia se expandir além dos limites de sua visão. Qual é o plano? Senti o zumbido vibrante característico das energias mágicas abaixo de mim, movendo-se ao redor, mostrando que aqueles abaixo estavam conscientes de nossa presença em seu território. Eu vou primeiro, você atrás de mim, e Ur acima de você. Dito isso, entrei no túnel sem dizer uma palavra com Lilia e Ur atrás. O túnel em questão era longo e sinuoso, e o ar dentro dele estava carregado com o cheiro de terra, umidade e morte, com um único som ao redor sendo da água pingando em algum lugar distante, e os passos atrás de nossa caminhada. Continuei caminhando em silêncio, meus passos ecoando contra as paredes de pedra fria do túnel, até que me deparei com uma porta enorme, fortemente reforçada com aprimoramentos mágicos. Sem dizer uma palavra, levantei minha espada e a abaixei, cortando as proteções mágicas que protegiam a entrada, enquanto a própria porta se desintegrava em pedaços, revelando uma grande câmara além. Concentrei meu poder, empurrando meus sentidos, tentando distinguir o número de alvos além da porta quebrada. Pouco a pouco, comecei a registrar seus movimentos. Eu podia sentir a energia de 200 almas dentro da base, e de todas elas, 5 delas se destacavam entre as demais como estrelas ardentes no céu noturno. Era óbvio que esses 5 eram líderes, sua energia estava entrelaçada com a dos outros como uma teia invisível. Ur, use sua magia para selar a entrada atrás de nós, eu disse friamente, entrando na câmara com Lilia e Ur atrás. Olhando para mim, Ur suspirou antes de mover as mãos em um movimento circular, fazendo o ar ao nosso redor esfriar em um instante, enquanto uma espessa camada de gelo se espalhava sobre a entrada com um estalo retumbante, seguido por outro, e depois outro até que a entrada foi selada por múltiplas camadas de gelo brilhante. Fique com Ur, ordenei a Lilia em um tom neutro antes de virar meu olhar para Ur. Há 2 caminhos à nossa frente, vocês peguem o da esquerda, eu pego o outro.
O caminho que eu estava seguindo me levou aos 3 dos 5 mais fortes de toda a base. Ur manteve o olhar fixo em mim, seus olhos mostrando uma mistura de emoções. Eu podia ver seus lábios se separarem como se ela estivesse prestes a falar, como se ela estivesse prestes a me dizer que eu precisava falar sobre o que quer que estivesse acontecendo. No entanto, após alguns momentos de conflito interno, Ur deu um aceno lento, partindo com Lilia para o outro caminho sem dizer uma palavra. Avancei pelo caminho que me levou às 3 energias mais fortes, dando passos deliberados enquanto distraidamente cortava as forças da base. Minha lâmina se movia tão rápido que para aqueles que me atacavam, não passava de um borrão, mandando soldado após soldado para baixo, certificando-me de que ninguém ficasse para trás. Meus pés me levaram firmemente para frente com um senso de propósito que deixou meu coração frio e desprovido de emoção enquanto o número de cadáveres deitados em meu rastro aumentava, seus olhos vazios me encarando com medo. A cada segundo que passava, eu podia sentir a tensão aumentando em meu corpo, uma mola enrolada esperando para ser liberada conforme eu me aproximava do limiar da sala onde estavam as 3 energias que eu estava procurando. Finalmente, na última parada, entrei na sala, meus olhos imediatamente examinaram a área, me encontrando diante não apenas dos 3 que eu queria, mas também de um pequeno grupo de cultistas reunidos ao redor deles. A área estava fracamente iluminada pelo brilho das velas, e o ar estava denso com o cheiro de incenso, enquanto os inimigos estavam diante de mim, com a maioria de seus rostos escondidos nas sombras oferecidas por suas roupas. Estudei os 3 líderes parados atrás de seus soldados. Um deles era um homem careca que não usava nada além de um par de shorts, expondo músculos salientes e pele cruzada com cicatrizes de tamanhos variados. Mais do que eu queria contar. Ao lado dele, havia uma mulher com longos cabelos brancos esvoaçantes que caíam em cascata pelas costas. Seus impressionantes olhos azuis eram emoldurados por cílios escuros que roçavam suas maçãs do rosto altas. Seu corpo de ampulheta era tonificado e musculoso, e ela usava roupas que acentuavam exatamente isso, apertadas por um espartilho preto. Sua saia curta revelando suas coxas tonificadas e botas de cano alto que adicionavam um pouco mais de altura à sua figura já escultural. E por último, mas não menos importante, o mais forte de todos. Um velho com uma aura sinistra, que emanava em ondas de sua estrutura nodosa. Seu rosto estava marcado por rugas profundas, e sua pele era da cor de pergaminho envelhecido. O velho não tinha um olho, e o olho restante brilhava com um brilho psicopático malévolo que me lembrou Bren. Seu traje era escuro e agourento, consistindo de uma longa túnica preta adornada com símbolos estranhos que pareciam se contorcer e se mover por conta própria. Seus dedos ossudos seguravam um cajado retorcido, que era coberto com um cristal brilhante que pulsava com energia sinistra. Apesar de sua aparência frágil, ele era o mais forte de todos. O homem careca e corpulento foi o primeiro a dar um passo à frente, com um sorriso sinistro brincando em seus lábios, enquanto dizia: "Não sei quem você é, garoto, mas vou adorar te despedaçar." Sem perder mais tempo, avancei, com movimentos precisos e calculados, diminuindo a distância entre mim e a bucha de canhão, derrubando-os um por um em questão de segundos, e seus corpos caindo no chão sem vida enquanto eu me aproximava dos 3. Os olhos da mulher passaram por mim, e seus lábios se torceram em um meio sorriso enquanto ela batia uma unha longa e vermelha contra seu queixo. Que crueldade!" ela murmurou, passando a língua sobre seu lábio inferior antes de continuar, sua voz suave e sedutora. "Você estaria aberto a se juntar a nós? Eu lhe asseguro que o que você quiser nós podemos fornecer. Na verdade, eu ouso dizer que você seria um ajuste perfeito para nossa organização." Virei-me para ela, sumindo de vista, reaparecendo na frente dela, a ponta fria da minha lâmina cortando o ar para beliscar sua pele, cortando um de seus braços. Minha expressão não mostrava nada além de desprezo por ela. "Tudo o que eu quero de você é uma coisa, e essa é a localização da Torre do Céu", eu sibilei, chutando a mulher que ainda não tinha notado seu ferimento para o canto da sala com força suficiente para criar um amassado profundo quando ela bateu nele. "Quanto mais rápido e silenciosamente você cooperar, menos você sofrerá. Seu sofrimento depende inteiramente de quão dispostos vocês todos escolherem ser." O velho olhou para mim, e então para o braço que eu tinha cortado de seu aliado caído no chão, seus lábios se curvando em um sorriso sinistro. Seu olho uma poça profunda de escuridão. "Tenho medo de dizer que seu desejo é uma missão tola. Você não o terá agora, nunca. Mas você é livre para tentar obter essa informação de nós. Vocês poderiam ter morrido sem dor, mas vocês escolheram isso. Sua arrogância cegou todos vocês. Apenas saibam, nenhum de vocês será poupado, nenhum de vocês será salvo. Eu sou seu karma feito de carne, e estou aqui para reivindicar o que me é devido por direito. Então até que eu consiga o que quero, farei todos vocês viverem o horror que eu vivi." Eu respondi friamente, minhas palavras sendo nada mais que uma sentença de morte enquanto eu me movia em direção a eles. Meu olhar elétrico de fúria. Eu conseguiria o que queria, mesmo que tivesse que me tornar o pesadelo ambulante deles. Cada passo, palavra e ataque meu seria um lembrete de todos os erros que sofri sob o domínio dele, um lembrete do que eles fizeram aos outros. Capítulo 43. Ponto de vista de Adam. Meus lábios se curvaram em um rosnado enquanto eu gritava minhas palavras para eles, meu coração cheio de ódio e raiva, prometendo-lhes um mundo de dor pelo que tinham feito. "Você disse que não seremos poupados?" Em um instante, o homem careca diante de mim sumiu de vista e reapareceu a poucos centímetros de mim, sorrindo enquanto seu punho voava em direção ao meu rosto, parecendo maior do que o normal enquanto avançava. Sem piscar, cuidadosamente dei um passo para o lado, evitando facilmente o punho que descia. Ao ver isso, o homem berrou com alegria doentia quando seu punho estalou contra o chão duro, enviando uma onda de choque massiva de força em todas as direções que lançou pedras e sujeira em uma nuvem de poeira ao redor dele enquanto eu dava um único passo para trás. Batendo palmas, o dedo ossudo e trêmulo do velho apontou na minha direção enquanto ele falava.
Seu olho não mostrava nada além de um profundo poço de escuridão, enquanto ele franzia as sobrancelhas. Não há nada melhor do que matar aqueles que vêm em busca de vingança, ele sorriu em um tom distorcido e doentio. Com isso, o homem careca avançou lentamente, seu rosto contorcido em um sorriso sádico. Saliva pingando de seus dentes amarelados enquanto ele erguia seu punho para trás e se preparava para enviar outro golpe poderoso em minha direção. Deixe-me ouvir você gritar. Fiquei parado enquanto seu ataque avançava em minha direção, levantando lentamente minha lâmina de forma calculada no último momento, cortando seu braço bem no meio em um movimento rápido, abrindo seu braço como uma fruta madura até o ombro, transformando seu braço direito em 2 fios de carne inútil pendurados em seu ombro enquanto sangue quente pingava no chão em grandes quantidades. Aranhigin! O careca gritou de dor enquanto caía no chão, contorcendo-se em pura agonia, seu rosto agora uma máscara distorcida de medo e raiva. Patético, era realmente patético o quão fácil era destruir a bravura deles. O velho sorriu para seu companheiro com um olhar de prazer sinistro, seus lábios se contraindo em completo deleite com a visão diante dele. Você o subestimou, Diomedes. Ignorando o outro, encarei o homem careca com um olhar penetrante, minha voz fria, enquanto eu dava um passo à frente e enfiava minha bota em seu ferimento aberto, arrancando um grito alto e ensurdecedor dele. Conte-me tudo o que você sabe sobre a torre, eu disse em um rosnado baixo. O velho então se virou para mim, seus olhos queimando de intriga. Ele não sabe, ninguém sabe, além de mim. Infelizmente você descobrirá da maneira mais difícil, que não sou tão fácil de lidar quanto meus amigos. Com isso o velho levantou o braço em minha direção, e das sombras uma horda de criaturas escuras emergiu, pronta para fazer o que ele pedia. Olhei para o velho bastardo e seu enxame de criaturas escuras e sombrias, e fiquei profundamente impressionado com sua demonstração de poder. Olhando para ele, comecei a sentir algo novo, uma sensação fria, porém familiar, que se agarrava às paredes como uma névoa invisível implorando para ser notada. Enquanto eu percebia o motivo por trás disso, o velho usou almas humanas para criar sua horda de demônios das sombras. Confundindo meu silêncio com medo, o velho gargalhou de alegria, seus olhos brilhando com malícia, enquanto ele erguia seu cajado nodoso, e a horda de demônios atrás dele rugia em uníssono, se aproximando de mim. Sua pequena viagem de vingança me deu poder mais do que suficiente para vê-lo sofrer. Então, enquanto a horda avançava firmemente em minha direção, seus passos estrondosos sacudiam o chão. Olhei para eles, sem me deixar abalar, levantando minha mão direita em sua direção. A do hashtag 33. Sokatsui. Com isso, uma torrente de chamas azuis surge em uma explosão, avançando em direção à horda como uma onda, ficando maior e mais forte a cada segundo, aumentando até um crescendo letal de destruição, antes de engolir o enxame de inimigos por completo, e rompendo em uma enorme explosão de luz azul e energia, enquanto seus corpos eram consumidos pelas chamas. O quê? O velho murmurou em choque, dando um passo para trás enquanto eu caminhava em sua direção, as chamas do meu ataque ainda rugindo ao meu redor, queimando tudo, menos ele e seus companheiros. Você queimou todas as almas. Isso não pode ser. Conte-me tudo o que você sabe sobre a torre, exigi em um tom baixo e firme, meus olhos brilhando com fúria fria, enquanto me aproximava dele, um passo de cada vez. O inferno de chamas azuis ainda dançando ao meu redor. Seu pequeno. O rosto do velho se contorceu de raiva quando ele deu um passo à frente, mas antes que ele pudesse terminar a frase, eu desapareci de vista, diminuindo a distância entre nós. Responda a pergunta, cuspi, a ponta da minha lâmina posicionada acima do seu pé, sua forma brilhante refletindo o inferno azul que consumia o quarto, antes de mergulhar em sua carne sem aviso, arrancando um grito de agonia dele. O velho cerrou os dentes, seu rosto se contorcendo de raiva, e apontou seu cajado torto para mim. O cajado escuro brilhou em um amarelo pálido enquanto ele gritava, você acha que, mas mais uma vez, antes que ele pudesse terminar a frase, eu rapidamente tirei minha lâmina do pé e cortei seus dedos com um movimento suave. O cajado caiu no chão enquanto o velho engasgava de surpresa e dor. Conte-me tudo o que você sabe sobre a torre, perguntei novamente, minha voz saindo como gelo, enquanto eu cravava minha lâmina em seu joelho direito, perfurando sua pele com um estalo nauseante. O velho gritou de agonia, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ele caía no chão, tremendo em uma mistura de choque e medo. Enquanto eu olhava para o velho esperando que ele respondesse, senti uma presença se mover atrás de mim, o homem careca. Sua figura pairando nas sombras, cambaleando para frente, seu braço restante erguido alto em uma tentativa de me atacar por trás, enquanto o outro braço pendia por um fio em 2 pedaços, escorrendo sangue em seu rastro. Mantendo meu olhar fixo no velho, movi minha lâmina para trás, cortando o ar com um silvo antes de atingir o que estava atrás de mim, cortando seu braço restante com um estalo nauseante, acompanhado por um barulho de algo molhado e espirrando, enquanto sangue respingava como gotas de água da chuva em um telhado de zinco quente, enchendo o ar com um cheiro metálico. Momentos depois, a sala foi tomada pelo uivo agudo de agonia e tormento do homem atrás de mim, seu sofrimento perfurando o ar como um alarme de incêndio, reverberando nas paredes e ecoando pela sala, enquanto seu corpo caía no chão de joelhos com um baque alto e esmagador. Dando um passo à frente, me aproximei do velho, minha lâmina pairando perto de seu ombro, pressionando com força contra sua pele. Uma fina camada de suor brilhava em sua testa e repeti minha pergunta, falando devagar e claramente. Conte-me tudo o que sabe sobre a torre. Ele estremeceu quando minha lâmina penetrou em sua pele, e vi um lampejo de terror surgir em seus olhos. Você acha que vai escapar dessa? O velho sibilou, mas como antes, suas palavras foram interrompidas pela minha lâmina cravando-se lentamente em seu ombro, atingindo seu nervo ulnar. Com isso, seu rosto se contorceu em agonia e seus olhos se fecharam com força enquanto ele tentava desesperadamente suportar a dor.
sua boca se abrindo em um uivo desesperado de dor. Seus gritos de agonia, um grito agudo que ecoou pela sala, reverberando nas paredes com um som ensurdecedor de angústia e medo, enquanto ele tentava inclinar o corpo para longe, tentando se distanciar da dor. Responda a pergunta, repeti, pressionando a ponta da minha lâmina em seu outro joelho, antes de empurrá-la lentamente, torcendo minha espada levemente em sua pele enrugada para garantir que ele sentisse todo o movimento. Os olhos do velho se arregalaram de terror, seus joelhos sangravam profusamente, enquanto seu corpo tremia de agonia. Pare! Por favor, pare! Tirando minha lâmina do joelho dele, brandi em seu rosto e repeti com uma voz tão afiada e gelada quanto o aço que eu segurava. Conte-me tudo o que você sabe sobre a torre. Seus olhos se arregalaram ao ver a arma diante de seus olhos, vendo-a lentamente passar de seu rosto para a outra mão. Não, por favor, eu vou te contar tudo. O velho implorou, sua voz tremendo de medo e dor. Sem um lampejo de remorso em meu rosto, pressionei minha lâmina contra as costas de sua outra mão, e ele fez uma careta quando as bordas afiadas tiraram sangue. Você vai, respondi com os dentes cerrados. Eu vou me certificar disso. Não, por favor, não, eu vou te contar tudo, eu desisto. O velho choramingou enquanto o sangue pingava de sua mão manchando o chão abaixo dele. Nós desistimos, você pode nos levar às autoridades, nós cooperaremos. As autoridades? Vocês se esqueceram do que eu disse? Nenhum de vocês será salvo, nenhum de vocês será poupado. Eu murmurei alto o suficiente para ele ouvir, cortando seu dedo indicador, antes de enfiar minha bota com força contra seu peito, fraturando algumas costelas enquanto eu torcia meu pé. Por favor, você não precisa fazer isso, eu vou cooperar. A voz do velho tremeu de desespero e medo, seus olhos arregalados e marejados enquanto toda a aparência de esperança começava a desaparecer de seu ser. Eu dei a vocês uma opção, que era mais do que qualquer um de vocês merecia, mas contra meu melhor julgamento, decidi oferecer a todos vocês uma saída fácil. Vocês escolheram esse pesadelo, e agora que não conseguem acordar dele, imploram por misericórdia. Eu cuspi, minha voz fria e sem emoção enquanto me inclinava em direção ao velho, enfiando um dedo dentro do ferimento em seu ombro, fazendo-o gritar de dor. Não, vocês tiveram sua chance. Agora vamos ver quantas vezes eu consigo cortar vocês antes que não haja nada além de uma casca vazia do seu antigo eu. Este é apenas o começo do seu pesadelo. E não se preocupem, quando eu terminar com vocês, não haverá mais segredos entre nós. Ponto de vista de seu Milkovich. Meus sapatos batiam contra o concreto duro da base subterrânea, ecoando nas paredes nuas enquanto eu corria ao lado de Lilia, com o coração acelerado de consternação. Chegando ao caminho que Adam havia tomado, dobramos a esquina e seguimos em frente, e quando fizemos isso nossos olhos se depararam com uma visão horrível. Dezenas de corpos estavam espalhados pelo corredor, membros e órgãos desmembrados espalhados pelo chão. O ar denso com o cheiro da morte enquanto o sangue se acumulava em grandes poças carmesim ao redor de cada corpo, pintando o corredor inteiro de vermelho. Cerrei os dentes. Nossa missão era exterminar a guilda, mas essa cena horrível revelou um profundo sentimento de ódio por trás de tudo. Cada um sofreu cortes cuidadosamente calculados, profundos o suficiente para causar dor severa e horror, mas superficiais o suficiente para não acabar com suas vidas imediatamente, deixando-se contorcendo e sofrendo por mais do que o necessário. Alguns ainda lutavam para respirar, com a respiração ofegante enchendo o ar parado ao redor deles enquanto lentamente sucumbiam aos ferimentos agonizantes. Ice Mac, Ice Boreal, eu disse, juntando minhas mãos, enquanto uma onda de gelo se espalhava para fora de mim, dando àqueles que ainda lutavam um fim indolor. Vamos, garota! A respiração de Lilia saiu em rajadas curtas e assustadas enquanto ela tropeçava atrás de mim. Eu nunca vi Adam Sama fazer isso antes, ele não é uma pessoa cruel, ela murmurou, sua voz tremendo de preocupação, enquanto corríamos pelo corredor, o medo e a confusão tomando conta de nossos corações. Talvez normalmente fosse esse o caso, mas isso era pessoal. E foi minha culpa, eu poderia tê-lo parado, eu deveria ter ido com ele, mesmo que isso significasse lutar com ele. Em vez disso, eu o deixei ir sozinho, deixando o que quer que o estivesse empurrando para transformá-lo em um monstro. Não era uma questão de se os membros dessa guilda sombria mereciam ou não a morte, mas sim de como esse fim chegaria a eles. Rangendo os dentes, continuei correndo pelo corredor, chegando a uma porta que levava à localização de Adam. Sem perder tempo, me levantei e chutei a porta para abri-la. E o que vi roubou meu fôlego. Do outro lado da sala, vi Adam parado, imóvel, sua lâmina cortando o ar e atingindo os 3 corpos indefesos abaixo dele, com cada golpe calculado, sangue respingando, pintando uma paisagem vívida e repugnante de morte. Os corpos estavam irreconhecíveis, nada mais sendo do que um saco de carne disforme, sem membros. Seus ferimentos os deixaram incapazes de gritar e ainda assim, apesar do estado terrível, todos eles ainda se contorciam, frenéticos e desesperados para que seu sofrimento acabasse. Com isso, as mãos de Lilia começaram a tremer e seu coração disparou enquanto ela dava um passo instável para trás. Adam Sama. Já chega! Gritei, minha voz ecoando pela sala enquanto corria em direção a Adam, lançando-me para frente com um pilar de gelo. O corpo de Adam enrijeceu, seus olhos lentamente se voltaram para mim. Sua expressão era inexpressiva enquanto ele me encarava em silêncio antes de retornar ao que estava fazendo. Finalmente, dentro do alcance, eu me lancei para frente, minhas mãos envolvendo, puxando seu corpo para um abraço apertado. Pirralho, pare com isso, por favor, implorei, minha voz suave, mas firme. Não importa o que eles fizeram, você não pode se rebaixar ao nível deles. Eles não valem a pena. Adam ficou rígido entre meu abraço, sua respiração superficial e rápida. Eu podia sentir a tensão se enrolando em seu corpo, esticada como uma corda de arco. Até que ele finalmente falou, sua voz baixa e comedida. Solte-me, agora. Não era preciso ser um gênio para perceber que isso era uma ameaça.
Não vou, respondi, abraçando-o com mais força, enquanto os tentáculos gelados da minha magia avançavam, envolvendo os 3 alvos do seu ódio em uma camada de gelo, acabando com o sofrimento deles. Com isso, o corpo de Adam ficou mole em meus braços, e por um momento pensei que tinha conseguido acalmá-lo. Mas então, com a velocidade da luz, ele girou, saindo do meu abraço, antes de cravar sua bota em meu peito, me chutando para longe. Um suspiro agudo escapou dos meus lábios, enquanto meus pés voavam para longe de mim, deixando meus braços agitados enquanto eu voava em direção à parede, colidindo com ela com um baque alto, enquanto a parede desabava, dando forma a uma cratera. Quem diabos você pensa que é, Ur? Você não tinha o direito de matá-los. Adam cuspiu, sua voz cheia de veneno. Enquanto eu me afastava da parede e andava em sua direção, meu coração estava pesado. Seus olhos estavam vazios, cheios de anos de raiva e ódio reprimidos, agora saindo vivos. Ao ver isso, meu estômago se revirou dolorosamente, sabendo que sua descida para isso poderia ter sido evitada se eu tivesse dito algo ao mestre. Se eu tivesse tomado uma atitude, qualquer coisa, menos deixá-lo continuar, já que percebi que havia algo errado com ele. Eu podia ver a raiva em seus olhos, e eu sabia que ele estava a um passo de se tornar algo que nenhum de nós queria que ele fosse. Pirralho, eu não sei o que essas pessoas fizeram com você, mas nada vale isso. Você não precisa se tornar um monstro para obter justiça. Não deixe que eles o transformem em um deles, eu disse suavemente. Adam cerrou o maxilar e apertou mais o punho da espada. Os nós dos dedos ficaram brancos quando ele forçou as palavras. Você diria o mesmo se fosse o contrário? E se em vez de mim, eles tivessem machucado seu Grey, ou Leon? Ou sua filha, Ultiar, foi? Minha boca se abriu e meu coração começou a disparar. Como ele sabia o nome de Ultiar? Eu nunca mencionei a ele ou a qualquer outra pessoa, até onde eu sabia. Minhas unhas cravaram-se nas palmas das mãos enquanto eu tentava conter as emoções fervendo dentro de mim. Acalmando-me um pouco, cerrei os dentes e fixei os olhos nele. Não me importa como você sabe sobre Ultiar, pelo menos não agora, ou que está te pressionando, eu não preciso saber, porque posso ver que você está sofrendo e procurando alguém para mirar, para culpar. Então, assim como você uma vez me salvou, eu vou te salvar de si mesmo, mesmo que eu tenha que te espancar até a morte. Eu sabia melhor do que ninguém o que anos de dor, sofrimento e ódio podem fazer a alguém. Eu não deixaria o pirralho ser consumido por isso. Eu faria enxergar a razão, não importa o custo. Capítulo 44. Ponto de vista de Adam. Meu rosto endureceu de raiva enquanto eu olhava para Ur, minha mão direita apertando o punho da minha lâmina até meus dedos doerem e os músculos do meu braço tremerem pelo esforço de mantê-lo firme. Eu não quero lutar, garoto, mas se é isso que você precisa para ver a razão, eu vou, Ur repetiu, dando um passo à frente. Cerrei o maxilar e, antes que Ur pudesse dizer outra palavra, baixei minha espada até o chão. A lâmina assobiou no ar ao atingir o chão, emitindo um alto aviso, enquanto a área ao redor tremia e rachava com a força, enviando ondas de choque de energia que percorreram a superfície, ondulando como ondas, destruindo o chão para fora. Eu estava com raiva. Fiquei furiosa por ela ter intervindo, por ter ousado matá-los antes que eu terminasse com eles. Mas mesmo assim, mesmo quando eu queria descontar nela, eu sabia que não era culpa dela como eu me sentia. Não, minha raiva, meu ódio vinham de um lugar muito mais profundo, um lugar que estava apodrecendo dentro de mim há anos. A Torre do Céu e tudo que ela representava eram a razão pela qual meu coração estava cheio de ódio. Os anos que sofri como escravo. As inúmeras noites que passei sozinho no escuro, me perguntando se algum dia seria livre. Os dias intermináveis de trabalho, a dor, a tortura, o medo. Tudo isso deixou uma marca em mim, uma marca que nenhuma quantidade de tempo ou distância conseguiu apagar. E agora que eu estava finalmente perto de encontrá-los, tudo que eu pensava ter deixado para trás, desabou sobre mim como uma onda, ameaçando me afogar em um mar de amargura e desespero. Uma parte de mim queria deixar isso para lá, descarregar toda a minha raiva e frustração reprimidas nela, fazê-la pagar por todos os anos de sofrimento que eu havia suportado. Mas mesmo que houvesse uma parte de mim com raiva o suficiente para vê-la como um alvo válido, eu não poderia, eu não faria isso. Não foi culpa dela. Tudo que ela fez foi matar 3 escórias que não tinham mais utilidade para mim. Foi realmente estúpido. Eu estava com raiva dela, mas não dela. Eu queria atacá-la, mas não o fiz. Eu não entendia como me sentia. Mas uma coisa era certa, eu precisava me afastar dela, deles, antes que fizesse algo do qual me arrependesse. Adeus, murmurei com os olhos cansados, antes de seguir em frente, passando por eles, indo rapidamente em direção à saída. Ice Mac, Blooming Roses. Ur gritou, suas mãos em concha juntas, enquanto uma parede grossa de rosas de gelo translúcidas brotava na minha frente, parando meu avanço. Você não vai a lugar nenhum. Eu cometi o erro de deixar você sozinha uma vez. Eu não vou conseguir ir embora. Girei lentamente e olhei para Ur, minha expressão facial vazia de qualquer emoção. Encontrando seu olhar determinado, cerrei meus punhos atrás das costas para evitar que a raiva me consumisse enquanto falava em um tom baixo e monótono. Por que você se importa, Ur? O olhar de Ur se suavizou enquanto ela falava, suas palavras pouco mais que um sussurro. Eu posso não saber do seu passado, garoto, mas posso me identificar com o que você está passando. Além disso, como o velho disse, em Fairy Tail somos uma família, e como sua família, eu vou te ajudar. Família. Ou ódio. Cerrei os dentes e olhei feio para Ur, minha voz saindo como um estrondo baixo. Deixe-me ir ou então você vai se arrepender. Se você realmente quisesse ir embora, já teria feito isso, Ur respondeu calmamente. Eu sei o quão rápido você é, e por isso sei que minha magia não seria capaz de pará-lo se você decidisse correr, mas aqui estamos. Eu não queria ir embora. Foi realmente por isso que não consegui passar por ela? Os lábios de Ur se apertaram em uma linha fina enquanto ela dava um passo à frente, seus olhos brilhando em determinação enquanto ela marchava para mais perto. Com cada passo que ela dava parecendo fazer o ar ao redor esfriar, criando uma parede invisível de gelo entre nós.
Você prometeu à sua irmãzinha que voltaria para casa. Você é realmente tão bastardo a ponto de fazê-la chorar? Ouvindo isso, um calor escaldante surgiu em minhas veias enquanto eu cerrei meus punhos e cerrei meus dentes, sibilando para ela. Você não ouse trazer cana para isso, porra. Percebendo o que eu tinha dito, uma risada vazia sai da minha garganta, zombando da superficial pretensão de retidão com a qual eu havia me disfarçado. A amarga ironia de tudo isso é insuportável, restando apenas desprezo por mim mesmo. Eu coloquei a filha dela nisso, sabendo muito bem o quanto isso poderia machucá-la, e depois disso, tive a porra da audácia de dizer isso a ela? Não fui eu quem a colocou nisso, foi você, Ur, respondeu enquanto continuava a caminhar em minha direção. Eu tropecei para trás, a força do meu poder fazendo o ar ao meu redor ondular como um lago perturbado por uma única pedra, mostrando a turbulência interna das minhas emoções. E antes que eu pudesse processar um único pensamento, Ur estava sobre mim, com os braços estendidos e pronta para atacar, me tirando do meu transe. Me preparando, movi minha lâmina para frente enquanto me preparava para revidar. No entanto, em vez de me atacar, Ur deu um passo à frente e envolveu seus braços em volta de mim em um abraço apertado. Você não precisa encarar isso sozinho, Ur disse suavemente, sua voz suave mal passando de um sussurro. Eu sei como é estar sozinho, eu sei como é odiar mais do que tudo, você não está mais sozinho, pirralho. Você tem pessoas que caminharão ao seu lado e enfrentarão seus demônios de frente com um sorriso. Eles merecem, eu disse, minha voz abafada contra seu peito. Eles merecem sofrer. Ur continuou me abraçando, seu calor penetrando em meu corpo frio. Não vou discutir com isso, ela disse calmamente. Mas você realmente quer deixar isso te consumir? Você quer ficar preso nesse ciclo de ódio pelo resto da sua vida? Você realmente quer se sentir assim toda vez que lidar com pessoas como elas? Com isso, senti meus dedos se fechando em punhos. No entanto, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa para me livrar do abraço de Ur, Lilia se moveu. Seus braços envolvendo firmemente meu corpo manchado de sangue, enquanto ela soluçava em meu ombro. Eu não vou deixar você ir. Ela disse entre soluços, sua voz grossa de emoção. Eu poderia escapar do abraço deles facilmente se quisesse. Eu tinha o poder de ir embora, de derrotá-los, de destruir qualquer resquício de esperança neles. Mas se isso fosse verdade, então por que eu me senti tão fraco neste momento? Se eu pudesse escapar e ir embora, por que eu permaneci preso em seu domínio? Enquanto Lilia chorava no meu ombro, senti uma única lágrima deslizar pela minha bochecha. Foi a primeira vez que chorei na frente de alguém desde que me lembro. Eu estava chorando. Sinceramente, não consigo lembrar da última vez que chorei. Nem mesmo quando Bray me torturou. Eu quase tinha esquecido como era essa sensação. Parecia errado. Ur e Lilia me seguraram com força enquanto eu soltava um soluço sibilante de raiva. Minhas emoções finalmente quebrando as paredes que eu havia construído ao meu redor durante anos. Foi como uma libertação, um peso tirado dos meus ombros enquanto as lágrimas continuavam a escorrer pelo meu rosto, mas eu sabia disso por um momento. Eu não teria paz até encerrar aquele capítulo da minha vida com minha espada. Eu os odeio, sussurrei, minha voz tremendo de emoção, quebrando a cada palavra. Eu os odeio tanto. Ur me silenciou gentilmente, seus dedos correndo pelo meu cabelo enquanto eu chorava. Está tudo bem, ela disse suavemente. Mas não deixe que esse ódio te controle, te mude. Você é mais forte do que isso, pirralha. Você é mais forte do que eles jamais serão. Eu ri em meio às lágrimas, meus ombros tremendo enquanto eu tentava respirar. Bem, droga, essa é para os livros de recordes. A merda mais cafona que já ouvi na minha vida. Eu sabia que ela tinha razão em se preocupar, assim como eu estava certo em fazer o que fiz. Era tudo uma questão de perspectiva. Os olhos de Ur brilharam, seus lábios se contraíram em um esforço para conter um sorriso brincalhão. Vou ignorar esse comentário, mas só por hoje, ela disse com uma risada despreocupada. Não me arrependi das minhas ações. Mesmo depois dessa conversa eu teria feito a mesma coisa. Mas me arrependi de ter atacado Ur. Eu me arrependi de ter pensado, mesmo que por um momento, em machucá-lo só porque eles estavam preocupados. Com isso, Lilia se afastou um pouco de mim, suas mãos segurando meu rosto enquanto ela enxugava minhas lágrimas com seus polegares. Eu sei que não sou tão forte quanto você, mas estou aqui por você, ela disse, sua voz inabalável, cheia de determinação. Eu sempre estarei aqui por você, não importa o que aconteça. Eu sorri fracamente. Eu não sabia o que dizer. Eu nem sabia o que sentir. Eu finalmente tinha um caminho que me levava até a torre, e de uma forma que mexeu com todos os meus pensamentos, não foi tão bom quanto imaginei que seria. Eu simplesmente me senti mais irritado do que nunca. Eu simplesmente senti mais ódio do que senti em toda a minha vida, mesmo na torre. Concluímos a missão, vamos receber nosso pagamento, eu disse finalmente, tentando descobrir o que fazer e como fazê-lo. Uma coisa era certa, apesar de todas as minhas dúvidas e conflitos internos atuais, eu sabia, sem sombra de dúvidas, que destruiria a torre. Agora eu sabia para onde ir. Eu faria o que tivesse que fazer. Eu simplesmente evitaria machucar meus companheiros, pelo menos fisicamente. E para fazer isso, eu tive que percorrer o que restava desse meu caminho, da torre, sozinho. Capítulo 45. Ponto de vista de Adam. Guardar raiva e ódio é como segurar uma brasa com a intenção de jogá-la em outra pessoa. Você é quem se queima. Eu poderia entender isso. Eu sabia que Ur e Lilia tinham boas intenções. Eu sabia que eles estavam certos sobre muitas coisas, mas isso não tornou as coisas mais fáceis para mim. Alguns dizem que vingança e retaliação apenas perpetuam o ciclo de raiva, medo e violência. Mas eu acho que na falta nem tudo pode ser perdoado. Às vezes a única coisa que resta fazer é tomar as coisas em suas próprias mãos. Eu sabia que Ur tinha boas intenções, eu realmente tinha. E eu me arrependi de ter tentado machucá-la, só porque eu estava machucado. Dito isto, eu não podia deixar que aqueles que tiraram tanto de mim, de todos, escapassem impunes pelo que fizeram. Não importa se eu estava certo ou não. A dor e o sofrimento que eles causaram eram simplesmente imperdoáveis.
Eu sabia o que tinha que fazer, mas também sabia que isso não aconteceria sem um custo, mesmo que fosse a coisa certa a fazer. A escuridão que aquele capítulo da minha vida, meu passado, havia deixado dentro de mim estava crescendo, e eu podia senti-la lentamente tomando conta. Eu tinha que acabar com isso antes que eu me tornasse algo que não era. Conseguimos o dinheiro, disse Ur, tirando-me dos meus pensamentos com uma inspiração profunda. Olhei para cima e a vi segurando o cheque da nossa recompensa. Ótimo, respondi com a voz monótona e sem emoção. Não consigo fazer isso. Não posso fingir que sou forte o suficiente para esperar mais. Eu não sou. Não posso esperar mais para acabar com isso. Agora que sei que posso alcançá-los, agora que sei onde procurar, não posso deixar isso acontecer por mais tempo. Mesmo que eu tente vencer esse conflito interno, minha raiva, meu ódio simplesmente dominarão minha mente. O olhar de Ur suavizou quando ela olhou para mim, e um sorriso puxou o canto de seus lábios. Vamos, pirralha, ela disse. Vamos para casa. Obrigado por tudo, mas não consigo fazer isso. Ur, eu tentei mesmo, mas não consigo, murmurei. Meu poder explodindo fora de controle enquanto o chão abaixo de mim tremia, enviando ondas de choque invisíveis de energia em todas as direções. Pedrinhas e poeira se espalharam em todas as direções enquanto a força do meu poder empurrava todos ao meu redor para trás, deixando a maioria fora de ação. Você não precisa fazer isso sozinha. Ur deu um passo à frente e agarrou meu braço, me forçando a encontrar seu olhar. Seus olhos me imploravam para ficar com ela, para voltar para a guilda com eles. Eu podia ver que seu corpo estava tenso, pronto para entrar em ação se eu fizesse qualquer movimento indicando que pretendia prosseguir. Apesar da urgência em sua voz, apesar da preocupação nublando seus olhos, eu podia ver que ela não estava disposta a lutar comigo. Diga ao velho que vou ficar fora por um tempo, respondi, puxando meu braço para longe dela e com um suspiro pesado me virei. Ur deu um passo à frente, com uma luz forte nos olhos enquanto ela estendia as mãos e o ar ao redor dela se fundia em brilhantes cristais de gelo. No entanto, antes que ela pudesse fazer alguma coisa, eu me movi para trás dela, aparecendo e desaparecendo de vista. Baku do #61. Rico Jokoro, murmurei a centímetros dela, apontando meu dedo indicador para Ur, enquanto uma faísca de energia amarela se acendeu em sua ponta, invocando 6 raios finos e largos de luz que avançaram em direção ao seu abdômen, deixando-a incapaz de se mover. Ada não. Ur disse, sua voz saindo como um sussurro engasgado enquanto ela lutava contra o feitiço, mas eu já tinha me virado e começado a me afastar, deixando-a sozinha. Lilia iria encontrá-la. Ou Ur encontraria Lilia no momento em que o feitiço acabasse, o que aconteceria em 1 minuto ou mais. Eu me movi pelo vasto terreno entre as cidades, aparecendo e desaparecendo de vista a cada passo que dava, enquanto me dirigia para o local de encontro que eu havia tirado daqueles que eu havia torturado, sabendo que lá eu encontraria o que estava procurando. Esperançosamente. Deixando esses pensamentos de lado, continuei me movendo, as milhas se somando sob meus pés a cada segundo que passava. Quanto mais eu ia, mais longas as sombras se estendiam na minha frente até que, eventualmente, uma pequena cidade surgiu no horizonte. O lugar que eu estava procurando. Ao entrar na cidade, fui até o lugar onde o velho bastardo disse que seu contato estaria. Um pequeno bar que aparentemente era popular entre criminosos. O bar em questão ficava confortavelmente perto do porto da pequena cidade, com suas paredes de pedra rústica e telhado de palha dando-lhe um charme antigo e rústico. O cheiro de água salgada e peixe flutuando no ar, misturando-se aos aromas de carne assada e pão fresco que emanam das janelas abertas do bar. Se não fosse por como eu me sentia agora, eu teria apreciado a cena, que irônico. Respirando fundo, aproximei-me do bar e, ao fazê-lo, notei um grupo de marinheiros sentados do lado de fora, com suas mãos ásperas segurando jarras de cerveja espumante enquanto contavam histórias do mar uns aos outros. Passando pelo grupo, que em grande parte parecia me ignorar, entrei no bar, entrando na taverna mal iluminada, vendo fogo quente crepitando na lareira e mesas e bancos de madeira cheios de pessoas por toda parte. As paredes estavam adornadas com bandeiras e armas esfarrapadas, e o ar estava carregado com os sons de conversas alegres e música animada tocada em um alaúde e um tambor. Ao me ver entrar, o barman me cumprimentou com um aceno amigável, gesticulando para uma mesa vazia no canto, antes de trazer uma caneca fumegante de cerveja e um ensopado farto cheio de pedaços de carne macia e vegetais de raiz, antes mesmo de eu me sentar ou fazer meu pedido. Falando nisso, o cara nem perguntou minha idade antes de me dar uma caneca de cerveja. Quanto custa? Perguntei ao barman, tomando um gole de cerveja e sentindo seu calor se espalhar pelo meu corpo. Ele me deu um sorriso largo, acenando para mim. Menores comem por conta da casa, rapaz. Aproveite. Eu levantei uma sobrancelha. Você tem certeza disso? O barman riu. Sim, tenho certeza. Você parece que poderia usar um pouco de calor na barriga. Além disso, eu já sirvo gente ruim o suficiente por aí. Então está em minha única boa ação. Entendo, respondi, olhando para a comida com um olhar vazio enquanto o rapaz voltava para seu posto. Agora tudo o que eu tinha que fazer era esperar pelo homem de capuz roxo. Eu os derrubaria sem piedade. Só tive que esperar um pouco mais. Conforme as horas passavam, eu esperava pacientemente, tomando pequenos goles de cerveja e comendo meu ensopado, enquanto mantinha os olhos abertos para procurar o homem de capuz roxo. A taverna estava começando a ficar cheia de pessoas, e o nível de barulho havia aumentado consideravelmente. De repente, senti um leve toque no meu ombro. Virei-me para ver um homem alto, de ombros largos, com uma barba espessa e olhos azuis penetrantes, vestindo uma túnica de couro e com uma espada presa à cintura. Com licença, rapaz, ele disse em uma voz profunda. Mas eu não pude deixar de notar você sentado aqui sozinho.
Se importa se eu me juntar a você? Eu podia sentir magia dentro dele, não muita, mas o suficiente para deixar óbvio que ele era um mago. Talvez ele fosse o cara que eu estava procurando ou apenas uma pessoa aleatória. Acho que eu estava prestes a descobrir. Assenti lentamente gesticulando para que ele se sentasse. Ele puxou uma cadeira para perto da minha e fez sinal para o barman trazer uma caneca de cerveja. Meu nome é Brandon, ele se apresentou. Adão, respondi. Durin tomou um gole de cerveja antes de se inclinar para mais perto de mim. Você parece estar esperando por alguém, ele disse em voz baixa. E como exatamente isso é problema seu? Perguntei, com um tom cortante e direto ao ponto. Durin levantou as mãos em um gesto de paz. Calma aí, rapaz. Eu só estava puxando assunto. Não precisa ficar agressivo. Fiquei em silêncio, tomando um gole da minha cerveja antes de voltar meu olhar para a multidão. Então, se me permite perguntar, quem você está esperando? Durin perguntou, seus olhos examinando a sala como se estivesse procurando alguém. Esse cara ou é alguém muito barulhento para seu próprio bem, ou apenas um criminoso terrível sem senso de autopreservação. Então, novamente, eu estava selando a maior parte do meu poder. Só alguém com quem tenho negócios, respondi vagamente. Sim, eu entendo, Durin disse, assentindo com conhecimento de causa. Eu estou aqui a negócios, verdade seja dita. Ah? Que tipo? Perguntei, imaginando onde isso iria dar. Durin se inclinou ainda mais perto, abaixando a voz para um sussurro. Digamos que estou procurando alguém que me deve uma dívida. E quando eu encontrá-los, eles vão se arrepender de terem me cruzado. Que estranho. Mesmo que o nível de poder que eu estava sentindo dele fosse abaixo até mesmo do de Lilia, havia algo perigoso nele, algo que me fazia manter a guarda alta. Bem, espero que você encontre quem está procurando, respondi com um aceno de cabeça. Durin riu, terminando o resto de sua cerveja. Pó, eu vou. Isso eu posso prometer, rapaz. Quando Durin sinalizou para outra rodada de cerveja, a porta do bar se abriu com um rangido, e uma figura envolta em um capuz roxo escuro entrou, congelando meu coração enquanto o ar ao meu redor ficava parado. O homem que eu estava procurando. Ele esteve aqui. Ele finalmente chegou. Silenciosamente e ainda processando o que estava acontecendo, observei o homem caminhar até o bar, com movimentos suaves e medidos, antes de se sentar em um banco. Levantei-me, meus músculos ficaram tensos enquanto eu sentia uma onda gelada de raiva percorrer meu corpo. Contudo, antes que eu pudesse dar um único passo, senti algo. Durin mostrou os dentes em um rosnado, seu rosto contorcido de raiva. Com um grito, ele levantou a caneca de cerveja acima de sua cabeça e a esmagou em pedaços no chão de madeira. Aí está você, bastardo. O homem de capuz apenas riu, sua voz suave e olhosa. Ah, é você. É tão bom ver você de novo. Eu estava me perguntando quando você viria. Eu vou te matar. Durin rugiu, sacando sua lâmina enquanto corria em direção ao homem. Eu vou cortar sua cabeça e mandar para sua mãe como uma mensagem de que não há segundas chances, seu bastardo. Parece ótimo, mas receio que não tenhamos mais tempo, disse o homem de capuz com a voz gelada. Com isso, comecei a sentir algo no ar, algo tênue, mas perceptível, como as brasas brilhantes de um fogo que nunca existiu. Percebendo que algo estava errado, reagi rapidamente e agarrei Durin e o barman pelos ombros, puxando-os para fora da taverna enquanto o ar tremia com um estrondo ensurdecedor, com o prédio explodindo em 1000 pedaços. Ao meu lado, o barman e Durin estavam inconscientes, graças a algum tipo de feitiço que os havia afetado antes de eu os matar. HM, eu não vi isso chegando, o homem de roxo murmurou, saindo do prédio agora demolido, completamente ileso. Você salvou 2 pessoas, que honra da sua parte. Só tenho uma pergunta. Você trabalha para a Torre do Céu? Perguntei com a voz baixa e gelada. O homem de roxo sorriu, seus olhos brilhando. Por que isso é importante para você? É porque se você fizer isso, eu vou garantir que sua morte seja a mais dolorosa possível, respondi sem hesitar. Oh, nesse caso, sim, eu trabalho para a torre, o homem roxo riu ironicamente. Então, por todos os meios, tente me matar, eu aceito o desafio de todo o coração. Como quiser, respondi dando um passo à frente. Capítulo 46. Ponto de vista de Adam. O homem na minha frente sorriu ironicamente, esperando que eu fizesse o primeiro movimento, sua linguagem corporal demonstrando confiança completa e absoluta. Vá em frente, tente me matar. Não será tão fácil quanto você pensa. Sem dizer uma palavra, eu me lancei para frente, desembainhando minha espada enquanto voava em direção a ele, borrando para dentro e para fora da vista. Minha espada se ergueu do chão em um crescente, o aço brilhando e brilhando na luz. O homem se esquivou dando um passo para trás, me surpreendendo, mas eu fui rápido em seguir com um poderoso golpe em direção ao seu peito. No entanto, mais uma vez ele reagiu a tempo, aparando meu ataque, antes de pular para trás algumas vezes. Você poderia furar o olho de alguém com isso, sabia? O rosto do homem se iluminou com diversão. Seus lábios se esticaram em um largo sorriso, enquanto ele inclinava a cabeça para um lado e ria com vontade. Segurando minha espada com força, avancei mais uma vez, dessa vez mais rápido do que antes, levando meu chumbo ao próximo nível de velocidade, cortando o ar com precisão mortal, mirando em suas pernas. Ao ver isso, os lábios do homem se curvaram em um sorriso assustador enquanto ele habilmente desviava do meu golpe para baixo, a lâmina cortando sua camisa, mas não sua pele, antes que ele desse outro passo à frente, sem tirar os olhos de mim. Algo não estava certo aqui. Eu era mais rápido que ele, mais forte que ele, e ainda assim, nenhum dos meus ataques o alcançava. E não era porque ele era mais forte que eu.
Minha vez, o homem murmurou calmamente, enquanto desembainhava uma faca longa e serrilhada de um dos bolsos e se aproximava de mim. Apertei meu punho no punho da minha Zanpakuto, desaparecendo de vista, mirando minha lâmina na mão dele. No entanto, antes que meu ataque pudesse alcançá-lo, senti uma dor lancinante se espalhar no meu abdômen, como se 1000 agulhas me apunhalassem de uma vez, me forçando a tropeçar para trás em surpresa. O homem sorriu com isso, mostrando sua faca agora manchada com meu sangue pingando no chão. Você deve estar se perguntando, o que está acontecendo? Meus olhos piscaram brevemente para baixo e examinaram o ferimento em meu abdômen, encontrando um corte escorrendo, com sangue escorrendo pela minha camisa e pingando no chão. Respirando fundo, voltei meu olhar para o homem. Mais uma vez ele conseguiu se esquivar. E dessa vez ele não só fez isso, como conseguiu me machucar. Algo estava claramente errado aqui. Eu simplesmente não conseguia descobrir exatamente o que. Deixe-me esclarecer sua confusão. Minha magia é chamada de alteração perceptiva, que me permite alterar a percepção que meus oponentes têm das coisas, pequenas coisas. Como por exemplo sua percepção de tempo, velocidade ou profundidade. Fazendo com que você esteja sempre alguns momentos lento demais para me atacar, ou sempre a alguns centímetros de distância do seu alvo, o homem riu suavemente. Seus olhos brilhando com prazer distorcido. Então é por isso. Isso explica porque eu me sentia mal depois de cada ataque. Então, veja bem, não importa o quão rápido ou poderoso você seja, eu sempre estarei um passo à sua frente. A capacidade de afetar a própria percepção, dadas as circunstâncias certas ou alguém que não estivesse disposto a compartilhar os detalhes que compartilhou, sua magia poderia ser inimaginavelmente perigosa. Felizmente, ele compartilhou informações mais do que suficientes para que eu me adaptasse à situação. Como eu odiava o bastardo apenas pelo simples fato de ele estar associado à torre, fiquei mais do que grato por ele ter explicado como seus poderes funcionavam, porque agora eu poderia matá-lo. Ponto de vista de seu Milkovic. Depois que Adam foi embora e seu feitiço de luz se dissipou, fiz o que deveria ter feito há muito tempo e entrei em contato com a guilda para contar a eles sobre a situação. Eu não sabia muito sobre o que estava acontecendo, mas sabia mais do que o suficiente para saber que o pirralho tinha partido em busca de vingança. E parecia que nada o impediria de fazer isso. Pelo menos nada que eu pudesse fazer o faria. Felizmente a guilda respondeu rapidamente, enviando Gildarts para rastrear Adam e trazê-lo de volta. Você acha que Adam-sama vai ficar bem? A voz de Lilia tremeu, seus olhos ainda molhados de lágrimas, suas mãos tremendo e suas bochechas manchadas com os vestígios de soluços recentes. Tenho certeza que sim, respondi tentando confortar a jovem. Embora tivesse minhas dúvidas sobre a situação de Adam, sabia que ele era forte, mais do que suficiente para lidar com a maioria das situações sozinho. Dito isso, o pirralho tinha ido embora sem um plano, sem apoio e com apenas uma vaga ideia do que enfrentaria. Embora poderoso, o garoto ainda era muito jovem e inexperiente para enfrentar esse tipo de merda sozinho. Mas talvez eu estivesse errado. Eu gostaria de estar errado. Afinal, eu não achava que ele derrotaria Deliora e ele derrotou. Ainda assim, forte ou não achei que fosse bom para ele fazer isso sozinho, sem alguém para equilibrar suas emoções. Espero que você esteja certa, disse Lilia, sua voz quase um sussurro enquanto ela se abraçava com força. Ponto de vista de Gildarts Clive. Cavalguei em direção ao local que Ur me deu, em busca do merdinha que pensou que poderia quebrar sua promessa à minha princesinha. Eu o castraria se ele achasse que poderia fazer minha filhinha chorar. Eu suspirei. Eu sabia que o garoto tinha seus demônios, coisas sobre seu passado sobre as quais ele não falava com ninguém, mas mesmo sabendo disso, eu queria acreditar que ele confiaria em nós quando chegasse a hora. Eu queria acreditar que, mesmo com esse fardo, ele sabia que tinha uma família com quem contar. Mas acho que eu estava errado. Balancei a cabeça exasperado, enquanto continuava meu passeio, a tensão entre meus ombros aumentando a cada segundo que passava. Não importava. Eu mostraria ao pirralho que sua família, a Fairy Tail, estaria lá por ele não importa o que acontecesse. Mesmo que eu tivesse que espancá-lo até a morte para fazê-lo entender isso. A torre não era sua única inimiga. O inimigo de um de nós era o inimigo de todos nós. Ponto de vista de Cordelia a Clive. Senti meu coração afundar enquanto observava Gildarts cavalgando para longe, em busca de Adam. Se metade do que Gildarts me disse fosse remotamente verdade, o pobre garoto era jovem demais para carregar esse peso sozinho, vingança ou não. Ninguém deveria enfrentar esse tipo de coisa. Eu sabia o quanto era difícil para ele se abrir para os outros, confiar plenamente nas pessoas, e isso realmente me deixou triste, pois ele achava que não podia contar conosco. Eu sabia que ele era forte e que provavelmente conseguiria lidar com qualquer coisa que estivesse determinado a enfrentar. Foi só. Eu odiava o fato de não poder fazer nada para ajudá-lo. Você acha que Gildarts chegará a Adam a tempo? Perguntei a Makarov, que estava sentado ao meu lado, observando Kana brincar no parque de Magnolia Tal. As sobrancelhas de Makarov estavam franzidas em frustração, e sua boca estava franzida numa linha sombria, seus olhos caídos, pesados de exaustão. Enquanto um suspiro de tristeza escapava de seus lábios, esse garoto é muito problemático. Eu sorri fracamente. Acho que é só algo que acontece na guilda, ofereci, esperando aliviar a situação. Ponto de vista de Adam. Preparando-me em uma postura defensiva, eu exalei. Enquanto o homem se movia para frente, desferindo um chute horizontal que eu tentei aparar com meu cotovelo, mas errei por alguns centímetros. Sorrindo, o homem avançou, continuando seu ataque com uma enxurrada de ataques, cada conjunto ainda mais forte que o anterior, cortando meu corpo pouco a pouco. Sua magia era problemática. Realmente foi. Mas por mais útil que seu poder fosse, ele não tinha poder de fogo para acabar comigo, enquanto tudo que eu precisava era de um único golpe para acabar com isso. Julgue todas as coisas neste universo. Zanryuzuki, murmurei, liberando meu Shikai em uma explosão silenciosa de poder que irrompeu de mim, ondulando em ondas que racharam a terra.
Meu, isso é assustador. Haha, devo dizer, você é bem impressionante. A maioria das pessoas geralmente desiste agora. Mas aqui está você, ainda balançando para longe. O homem riu levemente. Enquanto dava um passo para trás, sua faca coberta com meu sangue que lentamente pingava no chão. Seu poder mágico aumentou muito. Esse é seu poder total? Não responda, deixe-me descobrir. Com isso, o homem avançou, seu rosto contorcido em um sorriso sádico, enquanto erguia a faca e se preparava para me esfaquear mais uma vez. Fiquei parado, reunindo o máximo de poder que pude na minha lâmina, enquanto seu ataque avançava em minha direção, antes de balançar minha lâmina em um movimento circular, cortando tudo ao meu redor em um raio de 500 metros. Acho que essa é uma maneira de resolver um problema, murmurou o homem calmamente enquanto caía no chão, seu corpo agora separado das pernas, do joelho para cima. Se a magia dele estava mexendo com minha percepção das coisas, a solução era simples. Lançar um ataque onde coisas como tempo ou profundidade não importavam. Diga-me onde fica a torre, cuspi, caminhando em direção ao homem que agora estava deitado de costas no chão, sorrindo para mim. Bem, parece que eu subestimei você, ó bem. Isso estava fadado a acontecer eventualmente. O homem suspirou, encolhendo os ombros enquanto jogava sua faca fora. Você quer as coordenadas exatas ou apenas uma direção geral a seguir? Ele está simplesmente aceitando isso? Sem luta, sem medo, sem raiva, sem ódio, sem dor, apenas aceitação vazia. Coordenadas exatas, respondi, parando bem na frente dele. 24.4879S, 46.6742 watts. O homem respondeu calmamente, o dedo indicador pressionado sobre os lábios. O lugar inteiro está nublado para os olhos dos outros graças a um encantamento mágico, mas chegue perto o suficiente se você for capaz de ver o lugar. Por que? Perguntei, achando seu comportamento e sua aceitação estranhos. Por que não? Veja, como um todo, eu acho que somos apenas insetos. Vivemos um pouco e depois morremos. Não há sentido em nada. Você venceu, eu vou morrer, fim da história. Então por que não te dar o que você quer? O homem respondeu, inclinando a cabeça. Quero dizer, no final, não importa se eu te dou ou não essa informação, tudo continua igual. Então, você me dá o que eu quero. Por que você não se importa? Perguntei, segurando firmemente o punho da minha Zanpakuto. Eu não me importo porque não há sentido em se importar, simplesmente não importa. Não acredito que haja qualquer valor real na minha vida ou na de qualquer outra pessoa. E acho que toda a vida existente é fundamentalmente sem importância, respondeu o homem, levantando-se do chão para uma posição sentada. Toda decisão que tomamos não tem sentido. No final do dia, toda a vida acaba, a única coisa que muda é como elas terminam. O ponto é que não há sentido, a vida não tem sentido. Niilismo. Então, em vez de morrer num buraco, você decidiu foder com a vida dos outros? Eu sibilei, pressionando a ponta da minha lâmina em seu braço, antes de empurrá-la lentamente. Você pode acreditar no que quiser. Não importa, respondeu o homem, sem mostrar nenhum sinal de dor. Boa sorte em sua busca por vingança. Cerrei os dentes antes de cortar sua cabeça com um único golpe de minha lâmina. Não sei por que fiquei tão furiosa com o fato de ele não se importar, mas importava. Mas ele estava certo sobre uma coisa. A vida dele e, portanto, esse sentimento de frustração que ele havia arrancado de mim, não importava. Eu tinha o que queria, agora só faltava derrubar a Torre do Céu, de uma vez por todas. Capítulo 47. Ponto de vista de Adam. O mundo ao meu redor ficou turvo e esticado enquanto eu me movia pelo ar, correndo em direção às coordenadas que o bastardo niilista havia me dado momentos antes de eu acabar com sua vida. Segurando minha Zanpakuto com força, me movi o mais rápido que pude, o ar rugindo ao meu redor enquanto o mar em constante expansão se estendia diante de mim, pintando o horizonte de um azul profundo. Conforme os segundos passavam e o silêncio tomava conta, meus pensamentos começaram a se voltar para o que eu faria quando chegasse ao meu destino. Eu sabia qual era meu objetivo, pelo menos em um nível fundamental: a completa e absoluta obliteração da torre e de qualquer pessoa envolvida em suas operações hediondas. Eu sabia disso muito bem, mas e as vidas inocentes que foram escravizadas dentro da torre? Salvá-los sempre fez parte dos meus planos. Mas eu nunca pensei muito sobre o como por trás disso. Tudo o que consigo pensar quando se trata da torre é em causar sua destruição, todos os outros pensamentos ficam em silêncio. Um sentimento pesado pairava no ar enquanto eu continuava a avançar. Parecia que eu cruzaria aquela ponte quando chegasse a ela. Não se preocupe, as mãos delicadas de Zanryuzuki acariciaram os lados do meu rosto. Sua presença encheu minha mente como uma brisa morna enquanto sua voz zumbia dentro dos meus ouvidos como o estrondo de um trovão distante. Desta vez, ninguém será capaz de nos parar. Isso mesmo. Desta vez, ninguém seria capaz de me impedir. Eu estava forte agora. Forte o suficiente para derrubar tudo. Depois de 2 horas me movendo pelo vasto mar seguindo as coordenadas sem parar, enjaulado em uma aparente eternidade de silêncio sem trégua. O lugar que eu havia jurado destruir, o lugar que havia tirado uma parte de mim, deixando nada além de ódio e raiva para trás, surgiu à frente. A Torre do Céu elevava-se sobre o horizonte, uma estrutura gigantesca, criada pelas mãos daqueles que foram escravizados, forçados a sofrer e trabalhar até o túmulo. Um edifício feito de sangue e dor. Um lembrete doentio do desejo incessante dos monstros em pele humana. Com isso minha raiva ferveu, não deixando nada além de frio escorrendo por minhas veias enquanto eu descia em direção à torre. Meu olhar fixou-se nos fossos de escravos abaixo, outrora minha prisão e agora um túmulo para outros condenados a um destino não escolhido. Almas inocentes mantidas em gaiolas de sujeira apertadas, com um fedor tão insuportável que cobria as paredes, sendo mais do que suficiente para fazer qualquer um sem um estômago forte vomitar. Quando pousei na torre sem que ninguém me notasse,
O cheiro amargo de sangue, angústia e sujeira encheu minhas narinas e eu podia ouvir os suaves soluços e lamentos de angústia, vindos de dentro dos corredores. Em um eco assustador, o som da risada de Bren ecoou na minha cabeça enquanto eu me lembrava da fome que me corroía impiedosamente por dias a fio, da dor aguda e lancinante de seus golpes e da tortura que ele me infligia com prazer implacável, sob a máscara de treinamento. Essas memórias, junto com os gritos de sofrimento que eu ouvia por todos os lados, alimentaram minha raiva, me fazendo tremer de fúria fria enquanto eu cerrava os punhos, minhas unhas cravando-se profundamente nas palmas das mãos com uma pontada de dor, cravando-se profundamente na pele, até que uma sensação de umidade quente escorreu pelos meus dedos enquanto o sangue escorria pelas rachaduras das minhas mãos, pingando no chão. Minhas emoções atingiram novos patamares de raiva desenfreada e ódio, que eu nunca pensei ser possível, nem mesmo nas minhas noites mais escuras. Era diferente de tudo que eu já havia sentido antes, uma sensação enlouquecedora que ameaçava consumir todo o meu ser, sem deixar nada para trás. Meu corpo inteiro tremia de raiva, de ódio, e o pior era que não era por causa da dor do meu passado ou da injustiça que aqueles dentro da torre haviam sofrido. Era sobre o fato de que eu não conseguia encontrar a presença de Bren dentro da torre, não importava o quanto eu procurasse por ele. Parecia que a única pessoa que eu mais queria matar simplesmente não estava ali. Eu queria terminar o que não consegui da última vez, queria enfiar minha espada no coração dele, queria vê-lo sofrer e vingar toda a dor que ele infligiu a mim e aos outros. Mas o bastardo não estava aqui. Ele costumava estar neste lugar maldito todos os dias, e hoje ele não estava aqui. Nós o encontraremos eventualmente, este planeta é finito, nosso desejo de acabar com sua vida, não é? A voz de Zan Ryuzuki reverberou em minha mente, o timbre baixo de sua fala carregando tanto a ira de um rio furioso quanto a frieza de montanhas cobertas de neve. Sim, faríamos isso. Respirando fundo, fechei minhas pálpebras com força, rangendo os dentes contra a onda avassaladora de raiva dentro de mim. Forcei-me a ficar focado para poder localizar com precisão cada traficante de escravos dentro da torre. Um feito que foi muito fácil de realizar, graças ao fato de que eles eram os únicos no local que não usavam as algemas mágicas, ou colares que amorteciam o fluxo natural de poder mágico. 389 alvos. É hora de massacrar todos eles. Estendi a mão para minha Zanpakuto, agarrei minha lâmina e atirei da bainha com um sussurro metálico e sibilante, antes de dar um passo à frente. Meus movimentos parecendo os de um predador perseguindo sua presa. É hora de acabar com isso. Corri pela torre, minha lâmina brilhando na luz fraca que iluminava aquele lugar miserável, cortando cada bastardo no meu caminho, com golpes cruéis, deixando cada um deles em uma poça de carmesim que se espalhava ao redor deles, ofegando por ar e arranhando suas gargantas em desespero, deixando para trás nada além de uma faixa de carnificina enquanto eu seguia em frente e os deixava sofrer, morrer em agonia. Com cada golpe que eu dava, com cada suspiro de dor que eu drenava deles, com cada gota de sangue que minha lâmina tomou, não fazendo nada além de alimentar a raiva que alimentava minhas ações. Por fim, enquanto eu continuava com meu massacre, aprofundando-me cada vez mais no layout da torre, deixando um rastro de sangue, cadáveres e bastardos agonizantes para trás, cheguei aos fossos dos escravos, onde ouvi um gemido baixo vindo da cela em que eu costumava viver. Fiquei paralisado, parando meu chumbo no meio do caminho, enquanto me virava e espiava dentro da cela, para ver um velho curvado sobre os joelhos conversando gentilmente com uma garotinha de cabelos escarlates vibrantes que estava sentada na frente dele. Seus trapos imundos e esfarrapados mal cobriam seu pequeno corpo desnutrido. Roubar. Silenciosamente abri a porta da cela, com um golpe limpo, antes de entrar no quarto escuro e imundo, minhas botas ecoando nas paredes a cada passo. Até que fiquei cara a cara com o velho que tinha sido o único farol de luz que tive durante meus dias mais sombrios naquele lugar amaldiçoado. Adam? Rob murmurou, seus olhos cansados e gentis, arregalando-se em choque enquanto olhava para mim, seu rosto lentamente se transformando em um sorriso gentil enquanto uma única lágrima rolava por sua bochecha enrugada. Abaixei-me, meus dedos tremendo enquanto agarrei suas algemas e dei um puxão forte, quebrando-as, antes de me aproximar, envolvendo meus braços em volta de seu corpo magro, sentindo a crista de cada osso de seu velho corpo enquanto fazia isso. Incapaz de segurar minhas lágrimas, abracei Rob com força, enquanto as lágrimas caíam em cascata pelas minhas bochechas em sua pele velha e enrugada. Sinto muito por ter demorado tanto para chegar aqui. Não há nada pelo que se desculpar, Rob respondeu num sussurro, sua voz suave transmitindo o mesmo tom de segurança e compreensão que tinha no passado. Vovô Rob? Erza, este é Adam, disse Rob, virando a cabeça para olhar para a garotinha, que estava nos observando em silêncio. Ele disse Erza. Em meu turbilhão de emoções, eu realmente ignorei um personagem tão distinto? Adam? Erza murmurou, seu único olho visível arregalando-se de surpresa enquanto ela olhava para mim com uma expressão curiosa. Aquele que escapou. O outro estava obscurecido por um tapa-olho sujo, o que significa que eu não tinha encontrado a torre antes que ela perdesse. Erza avançou lentamente. Sua pele estava coberta de sujeira e seu pequeno corpo estava envolto em um conjunto de trapos imundos que mal escondiam a vasta coleção de hematomas e cicatrizes que se estendiam por seu corpo. A maior parte do seu corpo estava marcada por hematomas e cicatrizes de todas as cores, muitas das quais estavam escondidas pela sujeira do seu corpo. Respirando fundo, estendi lentamente meu braço em direção a Erza. Seu pequeno corpo congelou no lugar como se esperasse que algo terrível acontecesse, como se quisesse se esquivar de mim. Engolindo o nó que tinha acabado de se formar na minha garganta, eu o empurrei, rapidamente puxando as algemas em volta dos seus pulsos, rasgando-os como se fossem feitos de papel. Makarov está aqui?
A voz de Rob ecoou nas paredes de pedra úmidas enquanto eu me levantava e observava a multidão de vítimas dentro da cela que me olhavam cautelosamente, numa mistura de esperança e medo. Eu balancei a cabeça. Eu sou o único que veio. Eu tive que fazer isso sozinho. Rob permaneceu em silêncio, e eu podia dizer que havia muita coisa acontecendo em sua cabeça naquele momento, coisas que eu não queria saber ou ouvir, pelo menos não até terminar o que tinha começado. Sinto muito, Erza murmurou, sua voz quase um sussurro enquanto ela puxava minhas calças. Olhei para Erza e vi seus olhos castanhos brilhando com lágrimas não derramadas. Por quê? Perguntei suavemente, minha testa franzindo em confusão enquanto ela abaixava a cabeça e nervosamente torcia os dedos. Com isso, Erza deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós, ficando mais ereta e projetando o queixo. Sinto muito por fazer você pensar que tenho medo de você, ela disse. Seus olhos brilhando com uma nova sensação de confiança e determinação enquanto as palavras saíam de sua boca, cada uma mais certa que a anterior. Avançando lentamente, coloquei uma mão em seu ombro direito, dando-lhe um sorriso gentil e reconfortante. Não há nada pelo que você deva se desculpar, eu disse em uma voz suave. Rob sorriu calorosamente e deu um tapinha na cabeça dela. Adam está certo. Você não fez nada de errado. Erza sorriu para Rob e se virou para mim, sua expressão agora cheia de uma mistura de admiração e respeito que eu não esperava dela. Especialmente porque esse era nosso primeiro encontro. Vovô Rob falou muito sobre você. Obrigada por voltar para salvar a todos. Se ela soubesse que meu desejo de vingança era a força motriz por trás desse suposto resgate, não posso deixar de me perguntar. Será que os olhos dela ainda me fitariam da mesma forma se ela soubesse? Não que isso importasse. O que quer que venha disto, deixe vir. Não me importo se os outros veem minhas ações como certas ou erradas. Não vou recuar. Alguns dizem que vingança e retaliação só servem para perpetuar o ciclo de raiva, medo e violência. Afinal, esse chamado ciclo não pode continuar se não houver ninguém buscando retribuição. Capítulo 48. E segundo ponto de vista, uma figura solitária estava no meio do caos e da carnificina, com o rosto escondido nas sombras e a respiração subindo no ar como uma névoa. A luz de inúmeras tochas e fogueiras tremeluzia ao redor deles, iluminando uma cena de morte e destruição dentro da torre. Em meio aos gritos dos moribundos e ao chiado do aço contra a carne, a figura se movia com uma graça e ferocidade que eram ao mesmo tempo belas e aterrorizantes. Eles se moviam com uma segurança e confiança que desmentiam seu porte relativamente pequeno, eliminando seus alvos com uma eficiência e facilidade que eram ao mesmo tempo notáveis e muito assustadoras. No canto do olho, a figura notou um grupo de traficantes de escravos vindo em sua direção. Suas armas estavam sacadas e seus rostos estavam contorcidos em malícia. A figura parou por um momento e deu uma rápida olhada ao redor. As paredes da torre estavam cobertas de armas e armaduras de todos os formatos e tamanhos. O chão estava coberto por uma espessa camada de poeira, e o ar estava cheio de fumaça e cheiro de morte. A figura calmamente se virou e se preparou para os traficantes de escravos que se aproximavam. Com uma mão, eles seguravam sua lâmina com sua ponta afiada apontada diretamente para o coração do inimigo. Os traficantes de escravos avançaram em direção à figura, mas não foram páreo para esse desconhecido, perdendo apenas para sua velocidade e habilidade. A figura se movia com movimentos graciosos e fluidos, aparando e estocando sua arma de maneira calculada e oportuna, eliminando seus oponentes com uma graça e precisão que para aqueles ao redor, pareciam simplesmente inigualáveis. Quando o último traficante de escravos caiu no chão, a figura olhou ao redor para a carnificina que eles causaram. A outrora grandiosa Torre do Céu, um monumento repugnante ao poder de Zeref, agora reduzida a um cemitério, com corpos espalhados como bonecas descartadas. Ponto de vista de Adam. Eu me movi pela torre libertando os escravos que antes estavam presos lá dentro, alguns deles me encaravam com medo, outros com admiração. Mas eu não me importei. Eu não estava aqui pela admiração ou medo deles. Eles eram livres para sentir o que quisessem. Você está bem, garoto? Rob perguntou enquanto se aproximava, seus pés descalços raspando a terra. Estou, respondi, evitando seu olhar, tentando parecer segura de mim mesma, mas mesmo quando as palavras saíram da minha boca, eu sabia que não acreditava nelas. Não me arrependi do que fiz, nem de longe, mas qualquer satisfação que isso me trouxe durou pouco, e agora tudo que restava era um sentimento de vazio e raiva insatisfeita. Acho que Bren era quem eu realmente queria destruir, porém, apesar da minha insatisfação, não me senti tão mal assim. Os corpos que agora jaziam espalhados pela torre, com seus olhos sem vida olhando para o teto, como se estivessem procurando por algo que nunca poderiam encontrar, algo para sempre fora de seu alcance, me trouxeram uma pequena, mas bem-vinda sensação de satisfação. Respirando fundo, Rob afundou no chão ao meu lado, estremecendo de dor enquanto movia uma das pernas. Quantos problemas você acha que terá com Makarov? Olhei para ele, sorrindo levemente enquanto inclinava minha cabeça para o lado, franzindo minhas sobrancelhas. O que te faz pensar que estarei em apuros? Os lábios finos de Rob se curvaram em um pequeno sorriso enquanto ele olhava para mim gentilmente, antes de soltar uma risada curta. Jovem, ele riu suavemente. Eu conheço Makarov há anos, e sei que ele nunca deixaria você entrar nessa situação sem apoio, não importa o quão talentoso você seja. Isso era verdade. Não sei, talvez eu seja excomungado, ou talvez ele me rebaixe, tirando meu S-Rank, respondi com uma risada fraca. Os olhos de Rob se arregalaram em choque. Suas sobrancelhas franziram quando ele disse S-Rank? Mas você tem, o que 15?
Ele parecia incrédulo, incapaz de acreditar no que seus ouvidos estavam ouvindo. 13. Mas farei 14 em algumas semanas, respondi. Os olhos velhos e desgastados de Rob se concentraram no horizonte, observando as marés suaves do mar batendo contra a costa da ilha. Sua voz era gentil, mas segura, carregando um tom de admiração e assombro quando ele respondeu. Eu sabia que você estava destinado à grandeza no momento em que nos conhecemos. Mas até eu estou surpreso. Enquanto eu observava o velho, não pude deixar de sentir um senso de respeito e admiração por ele. Ele vinha sofrendo nas mãos da torre há anos, muito mais do que a maioria, e apesar disso, apesar de ter razões para odiar aqueles que o machucaram, não havia sinais de ressentimento nele. Rob, como você faz isso? Perguntei, quebrando o silêncio que havia caído entre nós. Como você não os odeia? Ele se virou para olhar para mim, seus olhos cheios do mesmo calor e afeição que tornavam meus dias na torre um pouco mais suportáveis. Porque deixar o ódio tomar espaço em meu coração seria egoísmo da minha parte. Quando os outros confiam em você, você deve isso a eles. Ser profundamente amado por alguém lhe dá força, mas amar os outros profundamente lhe dá coragem. Senti um nó se formar na garganta, percebendo o que ele queria dizer. Ele não odiava ou permitia que o ódio permanecesse por causa daqueles que dependiam dele como eu antes. Então essa é a razão. É fácil odiar e é difícil amar. É por isso que todas as coisas boas são difíceis de alcançar, e as coisas ruins são muito fáceis de obter. Rob respondeu, seu tom suave e reflexivo. Apesar de tudo que ele havia suportado na torre, apesar de ter todos os motivos certos para não ser como era, seu espírito permaneceu inquebrável. Foi admirável. Onde está Erza? Perguntei, mudando de assunto. Os ombros de Rob caíram e seu rosto se enrugou de preocupação enquanto ele olhava para o oceano diante dele. Ela saiu procurando por seus amigos. Olhei para ele e vi que seus lábios estavam definidos em uma linha fina, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando com preocupação. Você parece achar que ela não vai encontrá-los. Os olhos de Rob estavam vidrados e tristes enquanto ele falava, sua voz fina e tensa. Depois de sua fuga, as coisas mudaram drasticamente na torre. O culto desenvolveu uma abordagem muito mais dura à disciplina. Indivíduos suspeitos eram escolhidos a dedo e levados embora. Erza foi uma das sortudas o suficiente para voltar após a seleção, embora, infelizmente, ela ainda tenha perdido o olho direito. Eu vejo. Então aquele bastardo ainda estava fazendo isso. Selecionando cuidadosamente aqueles com maior potencial para se transformarem e se moldarem à sua imagem doentia. Deixe-me adivinhar, a maioria dos que nunca voltaram eram considerados de alto potencial mágico, respondi com a voz carregada de raiva. Os lábios de Rob se torceram em uma careta e ele franziu as sobrancelhas. Eu não saberia, não fui capaz de sentir o potencial mágico deles como senti com o seu. Você era um caso especial, seu poder era enorme e era fácil de sentir, apesar dos grilhões amortecedores. Cerrei meus punhos, minhas unhas cravando em minhas palmas. Seja como for, duvido que eles tenham sido mortos. Sei melhor do que a maioria como Bren pensa. E há uma grande chance de que os que desapareceram foram aqueles que ele considerou fortes o suficiente para se tornarem suas ferramentas. Rob suspirou, seus olhos escuros de preocupação. Temo que você possa estar certo. Soltei um suspiro profundo, tentando reprimir a raiva que agora fervia dentro de mim ao pensar em Bren. Ela não encontrará os amigos dela aqui, não importa o quanto ela os procure. Rob assentiu, sua expressão sombria. Eu sei, por mais que me doa dizer, eu sei. Dito isso, Erza é uma mocinha teimosa, uma que se recusa a desistir de qualquer um com quem se importa, não importa o que aconteça. Eu podia entender isso. Eu tinha minha própria parcela de teimosia, e eu conhecia esse sentimento de querer salvar alguém, não importa o custo. Respirando fundo, levantei-me do chão e tirei a poeira das calças. É melhor você ir encontrá-la, eu disse, sem tirar os olhos do cais da torre, onde alguns barcos balançavam à distância. Enquanto isso, vou preparar os navios para nos tirar daqui. Rob assentiu enquanto lentamente se levantava do chão, suas velhas articulações protestando contra o movimento. No entanto, antes que ele pudesse ficar de pé completamente, uma onda de energia percorreu a área, levantando os pequenos pelos dos meus braços enquanto o próprio ar parecia vibrar no rastro de uma poderosa assinatura mágica. Este poder, eu sabia. Esse poder que eu estava sentindo, sem dúvida, pertencia a Gildates. Isso não foi bom. Gildates não só tinha descoberto onde eu estava, como também estava vindo em minha direção muito rápido, e ele estava furioso. Os olhos de Rob se arregalaram em alarme enquanto ele gritava, Adam, temos que evacuar a torre. Agora. Não temos mais tempo. Há uma besta monstruosa vindo para cá. Ele apontou um de seus dedos ossudos para o mar aberto, apontando na direção em que o poder de Gildates estava se aproximando. Essa foi uma descrição precisa de Gildates. Isso não é um monstro, respondi lentamente. Esse poder que você sente pertence ao mago mais forte da Fairy Tail, Gildates Clive. Os olhos de Rob se arregalaram ainda mais, se possível, enquanto ele cambaleava alguns passos para trás. Gildates Clive? O pirralho sobre quem Makarov costumava me escrever? Por que ele está puto? Eu me virei lentamente e lancei um olhar incrédulo para Rob, que silenciosamente comunicou o seguinte. O que você acha? O olhar de Rob caiu no chão, e ele limpou a garganta, hesitando por um momento enquanto tossia na mão, limpando a garganta. Certo, isso. Bem, eu deveria ir encontrar Erza. Boa sorte com tudo isso. Ele gesticulou vagamente na direção de onde Gildates estava se aproximando, então saiu rapidamente, me deixando sozinho. Respirando fundo, observei Gildates lentamente aparecer no horizonte distante, sendo nada mais do que um pontinho sempre se aproximando. Movendo-se em minha direção a velocidades inimagináveis em um barco que voava sobre a superfície agitada do oceano, deixando um rastro de água para trás, parecendo dividir o mar em dois.
Bem, porra, eu estava pronto para encarar as consequências das minhas ações, mas admito que nunca imaginei que teria que enfrentá-las tão cedo. Em 1 ou 2 semanas, com certeza, mas não imediatamente depois. Suspirei. Isso era problemático, não tanto pelo que eu teria que lidar, mas porque na velocidade em que ele se aproximava ele iria colidir com a ilha, levando tudo para o oceano. É melhor eu ir lá e resolver isso antes que ele mostre a todos na ilha, porque ele tem uma reputação tão terrível quando se trata de controle de danos. Capítulo 49. Ponto de vista de Adam. O sol flutuava no horizonte, como uma moeda de ouro em um poço dos desejos, enquanto eu me movia para interceptar Gildarts antes que ele colidisse com a ilha. As velas douradas do seu barco brilhavam ao pôr do sol, e eu sabia que o momento do meu acerto de contas havia chegado. Chegando até ele, acenei para ele, e ele parou seu barco. Seu rosto estava escondido nas sombras lançadas por suas velas ondulantes, e pensei por um breve momento que vi um sorriso em seu rosto. Mas antes que eu pudesse me aproximar ou dizer outra palavra, Gildarts saltou do barco no movimento brusco e correu em minha direção. Com um poderoso golpe de punho, ele me deu um soco no rosto, me mandando voando de volta para a ilha com um estrondo sônico que se espalhou em ondas, criando marés enormes ao redor do barco. Incapaz de fazer qualquer coisa, bati de cabeça na torre com um estrondo estrondoso que ecoou por toda a ilha, como o poderoso rugido de um terremoto. Com sangue escorrendo pelo meu nariz, fiquei ali, atordoado e desorientado, com um único golpe me tirando do jogo. Por fim, quando minha cabeça parou de girar, fiquei de pé, empurrando os destroços ao redor do meu local de pouso, enquanto ouvia o som dos passos pesados de Gildarts se aproximando de mim. Respirando fundo, levei um par de dedos ao meu nariz e senti a umidade quente do sangue se espalhando sobre eles. Bem, isso doeu, eu disse baixinho enquanto vasculhava meu bolso em busca de um lenço de papel. Você esqueceu as palavras da nossa guilda? A voz de Gildarts ecoou pelo lugar, seu rosto cheio de preocupação e raiva, suas palavras me cortando como uma lâmina cega. Eu podia sentir a raiva irradiando dele, podia ver o quanto ele estava preocupado comigo, uma miríade de emoções dançando em seu rosto, em seu poder, temperado por seu caráter. Respirei fundo e comecei a falar. Preciso fazer isso. Você sabe por quê? Gildarts olhou para mim, sua raiva desaparecendo por um breve momento, mostrando que ele entendeu o que eu estava dizendo, enquanto seu rosto se suavizou um pouco. Pirralho, eu entendo que sim. Mas por que você veio aqui sem me contar? Sem sua família. Eu mesmo não sabia exatamente o porquê. Só que eu sentia que se não viesse aqui sozinho, me seria negado o que eu achava que queria. Eu não achei que nenhum de vocês entenderia, respondi, decidindo dar a melhor resposta possível. Eu estava com medo de que se eu perguntasse a você ou ao velho, vocês me impediriam. Eu não queria arriscar que isso acontecesse. Gildarts suspirou pesadamente, seus olhos fixos em mim. Você sabe que é um idiota, certo? Nós nunca teríamos tentado impedi-lo. Teríamos vindo com você, prontos para travar uma guerra com todos aqui. Nós somos sua família. E como tal, sempre estaremos aqui por você. Talvez eu tenha sido tolo em pensar que eles não entenderiam. Quem sabe? No entanto, ainda sinto que isso era algo que eu precisava fazer sozinho. Mesmo que eu não tenha encontrado quem eu estava procurando, quem eu realmente queria matar, eu havia alcançado uma espécie de conclusão em relação a esse capítulo da minha vida. Pelo menos parcialmente. Como você me encontrou? Perguntei, bagunçando meu cabelo enquanto o encarava. As botas longas de Gildarts estalaram na areia enquanto ele se aproximava de mim, parando bem na minha frente, colocando uma mão reconfortante no meu ombro. Um cara que você salvou me deu as coordenadas para este lugar. Ah, certo. Eu nunca verifiquei se eles estavam acordados ou não quando saí do lugar. Entendo. Comecei no entanto. Antes que eu pudesse completar minha frase, Gildarts mudou seu peso, movendo sua perna direita para trás antes de desferir um chute poderoso que me lançou no ar como se eu não fosse mais do que uma boneca de pano. Ofegando por ar, o mundo girou ao meu redor em uma dança vertiginosa, antes que eu conseguisse recuperar o controle o suficiente para dar uma cambalhota no ar e pousar de quatro, com areia cavando em minhas palmas enquanto eu lutava para recuperar o fôlego. Para que foi isso? Não sei, amor duro. Gildarts deu de ombros, jogando a cabeça para trás com um pequeno sorriso brincalhão. Isso doeu pra caramba, respondi. Tome um Tilenol, respondeu Gildarts, antes de atirar uma garrafa de Tilenol com um movimento de pulso no ar como um míssil mortal, voando diretamente na minha cabeça a uma velocidade que imaginei ser Mach 2. A garrafa voou pelo ar e me atingiu bem no meio da testa, com um estrondo estrondoso que ecoou pela ilha, enquanto minhas pernas cederam, e eu caí de bunda no chão, sabendo muito bem que a garrafa havia deixado uma marca na minha cabeça. E o que foi isso? Perguntei, pegando o frasco de Tilenol enquanto estreitava os olhos para ele. Remédio difícil? Gildarts deu de ombros. Justo. Não tendo mais nada para falar, pelo menos por enquanto, fui com Gildarts para preparar uma nave para a fuga de todos. Assim que ficou pronto, todos embarcaram, e logo o navio começou a se mover, balançando e balançando a cada onda até que finalmente se separou das docas da Torre do Céu, rumo ao mar. Enquanto isso acontecia, voei para fora do navio e me movi sobre a ilha usando o chumpo, observando de cima o lugar que havia tirado tanto de mim. O sol estava se pondo lentamente no horizonte, lançando um tom dourado sobre tudo abaixo dele. Seus raios pareciam acariciar cada grão de areia da costa com uma mão gentil, e até mesmo a estrutura da própria torre.
As árvores se curvavam e balançavam em uníssono, como se estivessem dançando umas com as outras, e suas folhas brilhavam como diamantes na luz, enquanto as ondas do mar batiam na costa, enviando ondulações graciosas por sua superfície. Uma brisa quente beijou meu rosto e por um momento tudo pareceu quase pacífico. Mas então me lembrei por que eu estava aqui neste lugar. Porque eu tinha me aventurado tão longe de casa apenas para me encontrar neste mesmo lugar hoje. Eu posso não ter encontrado a paz que eu procurava aqui e comecei, meus olhos queimando de ódio enquanto pousavam na torre. Mas isso acaba agora. Eu posso não estar fechando esse capítulo da minha vida para sempre, ou da forma como eu gostaria de ter fechado. Mas eu me recusei a deixar esse lugar assombrar meus pensamentos por mais tempo. Eu mataria Bren quando chegasse a hora. Mas até lá, eu estava farto desse lugar. Julgue todas as coisas neste universo. Zanryuzuki, murmurei, agarrando o punho da minha Zanpakuto, antes de desembainhar minha lâmina com um silvo retumbante, sentindo o fio cortar o ar. Silenciosamente, quase como se estivesse em câmera lenta, levantei minha lâmina para o céu e apontei direto para a torre. Então, respirando fundo, dobrei meus joelhos e ergui minha Zanpakuto acima da cabeça, enquanto meu poder estalava através da lâmina com antecipação, parando por um breve segundo antes de abaixar minha lâmina, liberando uma onda abrasadora de energia etérea que cortou a ilha como uma faca quente na manteiga, antes de explodir em uma explosão ensurdecedora que consumia tudo. Pelos próximos segundos, o ar e o mar vibraram enquanto a ilha e a torre estremeciam em uma enorme nuvem de poeira e fumaça, com tudo que antes estava lá desmoronando, descendo sob as ondas para as profundezas escuras e implacáveis do oceano abaixo, sem deixar pistas de que havia algo ali. Um desejo pesado se instalou em meu peito enquanto eu dizia um baixo finalmente, e permitia que meus olhos se fechassem, deixando meu corpo cair no mar, mudando meus pés para ganhar impulso, enquanto virava meu corpo em direção ao navio distante, antes de desaparecer de vista em sua direção em um único passo, com o vento chicoteando todo o meu ser como um abraço gentil. Ponto de vista do cérebro. Depois da notícia de que o escravo #127 ou Adam havia sobrevivido e se juntado a uma das guildas mais fortes de Fiore, eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém encontrasse a torre. Concluir a torre naquele local simplesmente não era mais uma opção. Infelizmente, controlar os danos matando o merdinha que tinha arrancado meu braço também estava fora de questão. Principalmente quando pessoas como Makarov e Gildarts estavam lá para apoiá-lo. Um deles era um mago santo. O outro tinha o poder de ser mas não queria o título. Mas isso não importava. Isto foi apenas um pequeno contratempo. Com o tempo, tudo se encaixaria. Afinal, eu havia me preparado para essa situação, sabendo muito bem que isso acabaria acontecendo. Eu havia escolhido os escravos com maior potencial mágico, um por um, dividindo-os em duas células, em dois grupos pequenos, mas eficientes. Infelizmente não consegui terminar minha seleção, mas consegui o que queria. Alguém que trabalharia incansavelmente para ressuscitar a Torre das Cinzas, sob a supervisão de um dos meus parceiros de negócios. Gelal, escravo número 212. Miliana, escrava #357. Simon, escravo #251. Sho, escravo #312. Wally, escravo #268. E o outro trabalharia comigo para criar algo ainda melhor que a torre, algo tão poderoso que teria o poder de remodelar o mundo ao meu gosto. Um sorriso sinistro se abriu em meu rosto enquanto eu pronunciava o nome da minha nova organização, deste novo capítulo da minha vida, Oração 6. Meu corpo tremia de excitação enquanto eu imaginava as possibilidades que me aguardavam. Macbeth, escravo #317. Eric, escravo #288. Sorano, escravo #342. Sawyer, escravo número 292. E Richard, escravo #267. Eu os transformaria nas ferramentas obedientes necessárias para destruir a vontade deste mundo, antes de torná-lo meu de uma vez por todas. E se Adão ou o escravo #127 entrassem em nosso caminho, sua morte serviria como um lembrete a todos do que acontece com aqueles que se opõem a mim. Afinal, o futuro era meu para moldá-lo como eu quisesse, e eu tinha toda a intenção de torná-lo meu. Capítulo 50. Ponto de vista de Adam. Sentei-me no topo do mastro da vela do navio, que nos transportou pelas últimas 3 semanas, sozinho com meus pensamentos enquanto olhava para o porto que se aproximava, observando a capital lentamente aparecer, que parecia tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Eu estava cansado. Eu não dormia há alguns dias. Mas não foi culpa de ninguém. Gildarts e eu éramos os únicos capazes de defender o navio no caso improvável de alguém tentar atacá-lo, então mal tivemos tempo para descansar. Além disso, éramos os únicos capazes de fornecer energia à nave com nossa magia, por razões mais do que óbvias. Felizmente, nossa longa viagem estava finalmente chegando ao fim. A cada segundo que passava, o vento ficava mais forte ao meu redor, ondulando minhas roupas, até que eu mal conseguia sentir minha própria presença, enquanto os primeiros raios do amanhecer suave perfuravam a escuridão, anunciando o início de um novo dia. À medida que nos aproximávamos do nosso destino, eu podia sentir a excitação palpável daqueles que estavam lá em cima, seus rostos cheios de esperança e expectativa, diante da emoção da liberdade que pairava no ar. Era quase como se eles não tivessem se permitido acreditar que estavam realmente livres até que o porto apareceu, mas eu não os culpei. Na verdade, eu poderia ser uma das poucas pessoas no mundo que conseguiu entendê-los. Eu simpatizei com eles. Garoto, prepare-se, estamos chegando, gritou Gildarts, seu corpo preenchendo a porta enquanto ele espiava para fora da sala do capitão me encarando. Concordando sem dizer uma palavra, pulei de cima e esperei até que finalmente chegamos ao porto, onde comecei a baixar a prancha do navio cuidadosamente, em preparação para nosso desembarque, observando enquanto os moradores locais começavam a se reunir ao redor das docas, seus olhares cheios de preocupação.
ouvindo seus murmúrios de cautela ao ver nosso navio se aproximando. O que era totalmente compreensível, pois as marcas reveladoras ao redor do navio pintavam um quadro claro, que seus proprietários anteriores não tinham objetivos altruístas em mente, mas, em vez disso, significavam com clareza chocante que seus proprietários originais traficavam carga humana. Então não foi surpresa que eles nos encarassem com tanta apreensão. No entanto, após uma breve conversa com as autoridades do porto, fomos recebidos de braços abertos. Recebendo ajuda do Conselho Mágico para descarregar as vítimas do tráfico de escravos, algumas das quais estavam feridas demais para sequer se moverem, antes de levá-las às autoridades para processamento. Quando começamos a descarregar os sobreviventes da torre do navio, não pude deixar de sentir uma profunda sensação de satisfação ao ver seus rostos, cheios de esperança. Eles passaram por tanta coisa. Fiz questão de cumprimentar pessoalmente cada um deles, oferecendo-lhes palavras de encorajamento e garantia de que estavam finalmente a salvo do perigo e que esta era sua chance de um novo começo. Foi um pequeno gesto, mas eu sabia que para eles faria toda a diferença do mundo. Eu sabia que, pelo menos para mim, sim. Enquanto os últimos sobreviventes estavam sendo escoltados para longe, senti uma mão em meu ombro e me virei para ver Gildates. Sua expressão normalmente severa suavizando enquanto ele olhava para mim. Considerando tudo, você se saiu bem, garoto, disse Gildates com a voz rouca, mas cheia de um toque de orgulho. Eu brinquei brincando, sério? Onde estava aquela atitude quando você me deu um soco? Ou me chutou? Isso é abuso infantil, pai. As sobrancelhas de Gildates se contraíram diante disso, um sorriso irônico puxando o canto de seus lábios. Eu posso fazer de novo, se você quiser, pirralho. E agora? Murmurei num tom vazio, soltando um suspiro enquanto me virava para olhar para Gildates. O olhar de Gildates permaneceu no horizonte por um momento antes de ele se virar para mim. Agora, vamos voltar para casa, ele disse em um tom suave, mas determinado. Sem mais nada para fazer na capital, fomos até a estação de trem e compramos 4 passagens para Magnólia. Ninguém falou enquanto esperávamos o trem. Foi um raro momento de silêncio para nós, especialmente com tudo o que aconteceu nos últimos dias. Todos estávamos exaustos e, embora nossos motivos para estarmos exaustos fossem diferentes, todos queríamos um momento de tranquilidade. Enquanto esperávamos, Gildates sentou-se ao meu lado com os ombros largos caídos e o olhar fixo no colo, enquanto Erza e Rob dividiam um banco na nossa frente. Os olhos de Erza pousaram em mim brilhantemente, enquanto uma sugestão de sorriso dançava em seus lábios. A maneira como ela fixou seu olhar em mim me fez sentir como se eu fosse o único em todo lugar. Sua admiração por mim era palpável, mas de uma maneira diferente da de Lilia. Não sei porquê, mas de alguma forma parecia diferente. Ao ver Erza me encarar, Rob sorriu, os cantos dos lábios alcançando os olhos enquanto gesticulava em direção à garotinha, que mudou o peso do corpo, evitando seu olhar. Não seja tímida, ele disse em uma voz provocadora. Pergunte a ele. Me perguntar o quê? As bochechas de Erza ficaram rosadas, e ela respirou fundo antes de finalmente encontrar os olhos de Rob. É verdade que você lutou contra a torre inteira para escapar da primeira vez? Ela levantou o olhar lentamente me encarando atentamente. Balancei a cabeça pesarosamente, um sorriso irônico puxando meus lábios. Não exatamente, eu lutei contra uma pessoa apenas, o líder do culto e, bem, para encurtar a história, ele levou a melhor sobre mim. Seu último ataque me fez voar para o mar, gravemente ferido, então presumo que ele pensou que eu estava acabado. Felizmente para mim, um navio de pesca me encontrou à deriva no mar antes que fosse tarde demais. Erza mexeu os pés nervosamente e enrolou uma mecha de cabelo vermelho entre os dedos, seus olhos brilhando de admiração enquanto ela se inclinava, quase sussurrando. Ouvi rumores dizendo que você cortou um dos braços dele. Eu ri. Sim. Depois de chegar em Magnolia Town, fomos até a guilda, onde fui rapidamente conduzido para o escritório de Makarov no segundo andar da guilda. O velho estava sentado atrás de uma grande mesa de mogno, seu rosto era uma máscara de gravidade. O que me fez sentir todo o peso de seu descontentamento quando ele se levantou para me encontrar. O que você estava pensando? Makarov suspirou, sua voz grave, cheia de raiva, tristeza e decepção. Você tem alguma ideia de quão perigosas suas ações foram? Eu sei que você é forte, mas e se você encontrasse alguém mais forte do que você? E se você fosse capturado novamente? Você foi embora sem dizer a ninguém onde encontrá-lo. Você foi embora para lutar uma guerra que era nossa tanto quanto era sua. Suas palavras me atingiram como um golpe físico, porque ele estava certo. E eu sabia disso, eu não podia refutar suas palavras, ou tentar me safar dessa. Ele estava simplesmente certo. Eu tinha ido sozinho porque não queria que ninguém interviesse, porque eu não queria lidar com o que os outros pensariam, porque eu não queria que ninguém julgasse meus métodos como Ur tinha feito. Dito isto, não me arrependi. Acho que você poderia dizer que havia 2 lados em mim quando se tratava desse assunto. Um ficou feliz por eu ter ido sozinho, e o outro sabia que o velho tinha todo o direito de estar bravo. Makarov estava de pé acima de sua mesa, mãos cruzadas atrás dele. Sua voz era solene, mas suas sobrancelhas estavam franzidas com uma pitada de tristeza. Até novo aviso, você está rebaixado de sua patente e entrará em um período de experiência. Todas as missões devem ser pessoalmente aprovadas por mim. Eu entendo, eu assenti, já esperando que algo assim acontecesse. Eu aceito as consequências das minhas ações. Makarov suspirou, colocando uma mão no meu ombro. Isso não é uma punição, ele disse. Isso é uma lição. Você não pode ignorar sua família e seus amigos por vingança. Você deve confiar naqueles que confiam em você. Você deve confiar neles. Ele fez uma pausa e sua voz suavizou. Filho, você tem muito potencial, tanto que eu não consigo nem começar a imaginar o quão longe você irá, mas força não faz o certo.
Com isso, dei um sorriso reconfortante e inclinei a cabeça. Não se preocupe, não cometerei o mesmo erro novamente, ofereci gentilmente. Ele fez uma pausa, soltando um longo suspiro cansado. Seu período de experiência durará 6 meses. Isso deve lhe dar tempo suficiente para refletir sobre suas ações e o que você fez de errado. Também deve ser tempo suficiente para interagir com os outros, talvez fazer alguns amigos. Entendo, assenti. Ao sair do escritório de Makarov, não pude deixar de sentir uma pontada de arrependimento dançando no fundo da minha mente, não pelas minhas ações, mas por como eles machucaram os outros quando não havia necessidade disso. Deixei minha raiva e sede de vingança nublarem meu julgamento, permitindo que justificassem minhas ações. No mínimo, eu devia um pedido de desculpas a Uri Lilia. Dito isso, eu não ficaria remoendo o passado mais do que o absolutamente necessário. Afinal, se tem uma coisa que aprendi com isso é que ficar remoendo o passado é uma péssima ideia. Em vez disso, de agora em diante, tentarei me concentrar no futuro e em como posso usar essa experiência para me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Nem preciso dizer que isso não significava que eu não conseguiria o que merecia com Bren, porque eu conseguiria, ele estava vivendo com os dias contados. Isso só significava que eu não deixaria a vingança ser a primeira prioridade na minha vida. Preciso dormir, suspirei.